Nesta semana na novela Abismo de Paixão, Almerinda pega Damião e Elisa se beijando na pracinha da cidade e faz o maior escândalo, gritando para todo mundo: "Senhoras e senhores, se aproximem para ver a mulher mais popular de Ermita. Ela é o exemplo vivo de sua mãe. Como Estefânia, ela também joga com dois homens com o único objetivo de destruí-los. Assim como sua mãe, que matou meu marido e matou em vida seu marido Augusto, Elisa é uma qualquer como Estefânia." Por mais que Damião mande a mãe calar a boca, ela continua gritando dizendo que a família Arango e a família Castanhon não podem viver na mesma cidade. Elisa toma a frente, dizendo que não precisa de ninguém que a defenda e grita: "A senhora dedicou toda a sua vida a destruir minha família. E pode se sentir satisfeita. Meus pais estão mortos. O que mais você quer? Me matar também? Pois fique sabendo que eu juro que vou fazer você pagar todo o sofrimento pelo qual você me fez passar. E aí então, vai poder gritar pra todo mundo que sou a pior desgraça que aconteceu na sua vida." Damião agora pede a Elisa que não caia nas provocações da mãe, mas a moça continua gritando: "Eu não tenho mais nada que perder. E você, senhora? Lembre-se de mim agora como sua pior inimiga." Damião sai correndo atrás de Elisa, mas Almerinda passa mal e desmaia em plena praça. Neste meio tempo, Gael, na cadeia, lembra do dia em que Damião levou Elisa e jura que vai matá-lo. Bem na hora, o policial chega para libertar o rapaz. Já é de noite quando Damião, que está com Almerinda no centro médico, pergunta a Edmundo se a mãe passou mal mesmo ou se foi mais uma de suas mentiras para chantageá-lo. O médico diz que desta vez ela passou mal mesmo, pois sofreu um princípio de infarto. A mulher começa a fazer outra chantagem, dizendo que vai morrer. Edmundo diz que estão esperando a ambulância para levá-la a Mérida. Mesmo doente, Almerinda continua fazendo drama e pede que Damião jure não procurar mais por Elisa, mas o rapaz responde que a culpa de sua doença é por causa da forma como ela resolveu viver sua vida. Antes que o rapaz saia, ela pede que o filho chame Guadalupe para lhe dar a extrema unção. Neste meio tempo, Gael está no ônibus de volta à ermita e se recorda da confissão de Elisa, depois que ela voltou para o povoado. Damião encontra Elisa na igreja. A moça diz que está cansada, pois por causa de Almerinda, todo mundo fala mal dela no povoado. O rapaz, chorando, diz que precisa encontrar seu tio, mas a moça não para de falar e diz que a mulher se dedicou toda a sua vida para destruí-la. Mas Damião grita, contando que sua mãe teve um infarto e está morrendo, por isso precisa achar o padre com urgência. Elisa sai correndo para tentar achar o padre e vai até a sacristia. O homem, que acabou de saber que Gael foi solto, agora também tem que lidar com a doença de Almerinda. O sacerdote acalma a moça, dizendo que a vida de sua irmã está nas mãos dos médicos e de Deus, mas pede a Elisa que evite outra tragédia, pois Gael saiu de Mérida há mais de 1 hora e já está na cidade. Mas se não fizerem algo para detê-lo, o rapaz é capaz de cometer uma loucura. Mas é tarde demais. Os dois rivais se encontram na frente da igreja e começam a discutir. Furioso, Gael afirma que jamais vai perdoar o fato de Damião ter roubado Elisa no dia de seu casamento. Damião, por sua vez, diz a Gael que reconhece que passou dos limites, levando a moça à força, mas avisa que agora é um homem livre e está disposto a lutar pelo amor da garota. Mas Gael não quer saber e diz que jurou matá-lo, pois não vai mais permitir que roubem dele o que lhe pertence, e mete um soco na cara de Damião, que cai sem reação. Gael parte para cima do rapaz, junta ele do chão e mete outro soco, pontapés e tudo mais, até que imobiliza Damião. Ele junta uma pedra da rua e está prestes a esmagar a cabeça do rival, quando Lupe e Elisa saem da igreja e o padre grita: "Gael, não, você não pode matar seu próprio irmão." O padre se aproxima dos dois e afirma novamente: "Você não pode matar Damião, meu filho, pois você também é filho de Rogério Arango." Mas Gael não acredita no padre e acha que ele está dizendo aquilo apenas para que ele não mate o desgraçado. Porém, o sacerdote continua insistindo na história. Gael levanta a pedra para meter na cabeça de Damião, mas solta um grito desesperado e atira a pedra longe. O rapaz se levanta totalmente destruído e vai embora. Lupe, apavorado, responde a Damião que sabe disso desde o dia em que Ingrid deixou o bebê na igreja, mas nunca disse nada porque era um segredo de confissão, que acabou de revelar. Ele ainda conta que Rogério também não sabia de nada, pois segundo a mãe de Gael, Almerinda pagou para que ela levasse o filho embora do povoado, sem que o marido soubesse. Para completar, Guadalupe ainda conta que sua irmã sempre soube de tudo. Elisa tenta consolar Damião, mas ele diz que quer ficar sozinho, pois sua mãe está morrendo. Ele acaba de saber que Gael é seu irmão, e os dois amam a mesma mulher. O rapaz ainda completa:
Você está se dando conta do que está acontecendo? Estamos dispostos a lutar até a morte por você, e foi você quem nos levou a isso. Espero que você esteja satisfeita, Elisa. Enquanto isso, Ramiro chega ao bar da cidade para beber, apesar do dono do estabelecimento dizer que ele não é bem-vindo ali. Gael chega e diz que sabia que ia encontrar o sujeito ali. Sem nenhuma delonga, o rapaz pergunta ao bandido onde está Ingrid, mas Ramiro resolve enrolar, querendo saber qual é a pressa. Gael conta que quer saber quem foi seu pai, mas resolve perguntar ao bandido se ele sabe de alguma coisa. Gael diz que Lupe contou que Rogério Arango é seu pai, mas Ramiro manda o rapaz catar coquinho e acreditar no que o padre está dizendo. Nesse meio tempo, Damião volta ao centro de saúde e quer saber como a mãe está se sentindo, dizendo que houve um problema quando foi chamar o padre para ir vê-la. Almerinda nota a cara do filho toda arrebentada e quer saber o que aconteceu, mas diz que está se sentindo mal e tem muito medo. Porém, o rapaz diz que ela não vai morrer e está tudo pronto para que ela vá a Mérida, ser examinada por um cardiologista. Fazendo o maior drama, ela pede para voltar para casa, pois, se vai morrer, prefere morrer em seu quarto. Mas Damião diz que isso não está em discussão, pois ela vai se tratar, e depois disso, os dois vão conversar seriamente. Almerinda continua insistindo que Elisa é culpada de tudo, e o rapaz começa a perder a paciência, dizendo que ela está o obrigando a dizer que quer. A mulher pressiona, e Damião finalmente revela que descobriu que Gael é seu irmão. E ela sempre soube disso, mas nunca disse nada. A fazendeira acha que é tudo fofoca de Ramiro. Porém, Damião explica que desta vez, quem contou tudo foi Padre Lupe. Enquanto isso, Lupe está desesperado na igreja, pedindo perdão a Deus por ter rompido seu sacramento. Ele arranca o terço do pescoço, dizendo que não é mais digno de continuar usando a batina e chora desesperado. No centro médico, Damião diz à mãe que sabe que ela pagou Ingrid Navarro para ir embora do povoado com o filho que estava esperando de Rogério. Almerinda continua dizendo que a mulher é uma oportunista, mas o rapaz diz que a história está mais do que provado, pois ele e Gael têm o mesmo tipo sanguíneo do pai. Almerinda continua fazendo teatro, mas Damião diz que os aparelhos que medem seus sinais vitais estão dizendo que ela está bem, e avisa que vai chegar até onde for necessário para descobrir toda a verdade. O rapaz ainda diz que, quando este dia chegar, ela vai ter que explicar por que fez até o impossível para afastá-lo de Gael. Elisa chega chorando à casa do padrinho e conta que Gael e Damião são irmãos. A moça revela que Gael estava a ponto de matar Damião na porta da igreja, e a única forma de detê-lo era contando a verdade. E foi isso que Lupe fez. Desesperada, Elisa afirma que a tragédia quase aconteceu por sua culpa. E do outro lado da cidade, Almerinda resolve abrir a boca e conta ao filho que antes dele nascer, seu casamento estava indo mal, e Ingrid se aproveitou da situação para enredar Rogério. Um dia, ela apareceu na residência da família, procurando pelo amante, decidida a dizer que estava grávida. A fazendeira ainda diz que a mãe de Gael estava disposta a destruir seu matrimônio, e isso ela não podia permitir, pois, se Rogério soubesse que a amante estava esperando um filho, iria deixá-la, e por isso, ofereceu dinheiro a ela. Almerinda ainda diz que ela deveria ter ido embora, mas acabou deixando o bebê com o padre da cidade. Damião não entende como ela sabia que o filho de Ingrid era também filho de Rogério, pois, segundo o padre, isso era um segredo de confissão. Almerinda diz que Guadalupe não mentiu, mas concluiu que o menino era mesmo o filho bastardo de seu marido, pois tudo coincidia. Ela ainda diz que Lupe sempre insistiu para que o menino fosse amigo do sobrinho, e a insistência de seu irmão a fez confirmar suas suspeitas. Indignado, Damião confessa que agora entende o ódio de sua mãe por Gael, e não se conforma com o fato de Almerinda ter tirado dele a possibilidade de ter um irmão. O rapaz diz ainda que não entende como ela teve a coragem de ter negado ao rapaz a possibilidade de viver sem passar necessidades, de ter uma família e ainda por cima, viver nas mesmas condições que ele. Sofrendo muito, Damião declara: "Isso não é justo, mamãe. Eu acabei tirando tudo de Gael, até mesmo a mulher que ele ama." Mas o moço não para por aí. Ele ainda diz à mãe que o pior de tudo foi o silêncio dela por todos estes anos, pois Gael não tinha culpa das infidelidades do seu pai, e isso ele nunca vai perdoar. Henrique encontra Florência saindo do consultório do pai e pede para conversar com ela. A moça pergunta se ele não gostaria de jantar e conta que agora é a nova secretária de Edmundo, graças à ajuda de Paloma. Lorena ainda conta que já sabe de tudo, pois a moça contou que, inclusive, ele não é o pai do bebê que ela está esperando, e pede que os dois tentem ficar juntos, pois o ama muito, e sabe que ele também a ama. Finalmente, os dois se beijam sem culpas, mas ele diz que apenas precisava beijá-la para ter a certeza de que não sente mais nada por ela.
Algumas horas mais tarde, Lupe avisa a irmã que não vai poder dar-lhe a extrema unção, pois não pode mais servir a Deus como padre, já que quebrou seu voto. Mas Almerinda resolve responder. Por que você fez isso, Guadalupe? Como pôde dizer a Damião que Gael é seu irmão? Você destruiu a vida do meu filho e ser excomungado da igreja é pouco para o que você realmente merece. O padre tenta explicar que só quebrou seus votos para salvar a vida de Damião, pois Gael estava a ponto de matá-lo. Por isso, fez o que tinha que fazer e não se arrepende. Ele ainda diz que, além de salvar a vida de Damião, ainda evitou que Gael se tornasse um assassino. E na casa dos Castanhon, Carmen tenta novamente fazer Ramiro funcionar. O rapaz, que está só de cuequinha, diz à mulher que está com muita dor de cabeça e os remédios não estão funcionando. O sujeito muda de assunto e pergunta se ela sabia que Ingrid teve um filho com Rogério. Ela diz que sim e que esse filho é Gael, segundo a própria mulher lhe contou. A jararaca ainda reclama do karma e diz que Rogério teve 2 filhos enquanto ainda era seu amante, e agora, os 2 são apaixonados por Elisa. Ramiro conta que Gael descobriu a verdade e já sabe que é filho de Rogério, pois o padre rompeu seu segredo de confissão. Carmen fica apavorada e pergunta se realmente foi o padre quem contou tudo, mas Ramiro diz que sim. Furiosa, ela manda o sujeito ir embora, mas avisa que, se ela resolveu também confessar ao padre seus pecados, é melhor ter cuidado, pois ele pode soltar a língua novamente. Neste meio tempo, sozinha na praça da cidade, depois de levar um fora de Henrique, a moça se lembra do dia em que encontrou o rapaz, e disse que o único homem que a importava era Damião. Ela também se lembra da discussão dos 2 na piscina da casa do Zarango, quando o rapaz disse que ela iria se arrepender de ter brincado com seus sentimentos. Chorando, ela se dá conta que foi dela a culpa de ter perdido Henrique. Damião vai até a casa de Gael e diz que os 2 precisam conversar. O rapaz grita que alugou aquela casa para morar com Elisa, mas isso não vai mais acontecer. Damião diz que não está ali para brigar, mas Gael diz que seu ódio por ele cresce cada vez mais. Cada vez que compara a vida dos 2, lembrando que ele teve que trabalhar desde pequeno para pagar suas despesas e ajudar Lupe. O rapaz ainda diz que ele tirou tudo dele, desde o sobrenome até a mulher que ele ama, e avisa que jamais vai considerá-lo seu irmão. Mas Damião diz que não está ali para pedir perdão, pois não é culpado de nada, mas pede que ele perdoe Elisa, pois a moça também o ama, e se ele a perdoar, ela vai acabar se casando com ele. Damião ainda diz que está renunciando a Elisa, pois já tirou dele coisas demais. Gael não acredita que Damião vai mesmo renunciar a Elisa, mas ele diz que suas atitudes vão comprovar o que está dizendo. Mas o filho do padre afirma que não tem nada para perdoar, pois o culpado de tudo foi Rogério Arango, que não reconheceu a paternidade e não lhe deu um sobrenome. Damião revela que seu pai nunca soube da existência de um outro filho e pode afirmar isso, pois, se ele não tivesse morrido, teria reconhecido o moço e dado a ele as mesmas condições. Mas Gael só quer saber se o irmão está mesmo disposto a renunciar a Elisa. Damião conta que vai passar algumas semanas em Mérida para acompanhar o tratamento de sua mãe, e não pretende se despedir da moça, para evitar perder a coragem de deixá-la. E naquela noite Carmen vai encher o saco da sobrinha, querendo saber como foi sua viagem com Damião e como está o cunhado abandonado na porta da igreja. A mulher insiste em saber como ela se sente em ser o pombo da discórdia entre 2 irmãos. A sem noção ainda diz que agora a história está se repetindo e revela que Augusto foi o motivo pelo qual ela e Estefânia se odiavam tanto. Elisa não deixa barato e responde: "Não, tia, eu sei que minha mãe não te odiava, mas teu ressentimento é tanto que mesmo depois de morta há tantos anos, você continua odiando sua irmã." Carmen não nega e ainda diz que vai acontecer o mesmo com Damião e Gael, e ainda aconselha que a moça escolha outro sujeito para se casar, deixando que os 2 se entendam sozinhos. No centro médico, Almerinda continua batendo na mesma tecla e culpando Elisa, apesar de Guadalupe dizer que ela precisa fazer um exame de consciência, pois ela só guardou aquele segredo por tanto tempo, por causa de seu orgulho e de sua ambição. O sacerdote ainda diz que a situação da família vai ter que mudar, diante da verdade. A fazendeira alega que Rogério não deixou testamento, mas Guadalupe revela que a viu destruir o documento deixado pelo marido, na mesma noite em que ficou viúva. Neste meio tempo, Carmen espera por Lupe perto da igreja, dizendo a si mesma que não vai deixar o padre abrir a boca e contar também o seu segredo de confissão.
Enquanto isso, Damião, que já está com tudo pronto para acompanhar a mãe a Mérida, resolve deixar uma carta para Elisa, na casa de Lúcio. E Henrique vai ver Paloma, querendo saber como a moça está. Ela conta que não está bem e conta que está mal por causa das coisas horríveis que ouviu de Gael quando foi vê-lo na cadeia. O rapaz revela que ela é uma grande mulher e resolve se declarar para a moça, dizendo que está apaixonado por ela. Ele pede que os dois continuem com o plano que têm, pois está disposto a casar-se com ela e assumir o filho. Henrique diz ainda que tem certeza de que não sente mais nada por Florência e tenta beijar a garota, mas ela deixa claro que não o ama e também acredita que o rapaz está confuso. Porém, ele diz que tem medo de perdê-la e passa o tempo todo pensando nela, mas Paloma não se convence e diz que para ela já é muito tarde para sonhar com um romance. Elisa chega em casa e Dolores dá a ela a carta deixada por Damião, onde ele explica que se importa com os sentimentos de Gael e não pode viver dessa maneira. Na carta, ele afirma que a ama mais do que tudo no mundo, mas sabe que ela também ama seu irmão, e por isso está renunciando ao seu grande amor, para que a moça possa ficar com Gael e fazê-lo feliz. Ramona chega em casa e vê Henrique saindo muito triste. Ela pergunta a Paloma o que aconteceu, e a moça explica que Henrique acabou de confessar que está apaixonado por ela. Paloma ainda revela que sofreu tantas rejeições por parte de Gael que acabou acreditando que não valia nada e que nenhum homem seria capaz de amá-la. A curandeira, que não tem papa na língua, diz que Gael é um idiota que nunca percebeu a grande mulher que a neta é, mas isso não significa que outro homem, como Henrique Tobar, não possa amá-la como ela merece. Paloma diz que não está apaixonada pelo filho do doutor e não pode casar-se apenas para dar um sobrenome ao bebê, e por isso prefere ficar sozinha. Neste meio tempo, Elisa chega bem na hora em que Damião embarca na ambulância para ir a Mérida, acompanhando a mãe. Guadalupe abraça a mocinha, tentando reconfortá-la. No dia seguinte, Lúcio vai ver Lupe, que está sem a batina, e avisa ao homem que ele não é mais sacerdote, já que pela primeira vez descumpriu seus votos e sacramentos, explicando que fez o que fez para salvar a vida de seu sobrinho e evitar que Gael se tornasse um assassino. Sabrina, por sua vez, comunica aos pais que já entregou à congregação religiosa a carta de recomendação de Lupe para que possa prestar trabalho voluntário na África. Begônia e Edmundo são contra a decisão da moça, mas ela avisa que vai de qualquer maneira. Enquanto isso, na casa de Lúcio, Elisa conta a Paloma o que aconteceu na noite anterior e que Damião está confuso, pois sente uma grande culpa por tudo o que foi tirado de Gael. Ela conta ainda que o rapaz deixou uma carta justificando sua atitude e dizendo que renunciava ao seu amor e foi embora para Mérida, acompanhar a mãe durante sua internação. Paloma não entende nada e pergunta por que Elisa e Damião voltaram tão distantes. A moça explica que não pretende ficar chantageando o rapaz pelo que aconteceu, mas Paloma não desiste de incentivar a amiga a lutar por Damião e resolve perguntar o que aconteceria se ela tivesse ficado grávida quando dormiu com Damião. Elisa responde que contaria tudo, pois não gostaria que acontecesse com seu filho o que aconteceu com Gael, que cresceu sem pai e sem família. Do outro lado da cidade, Henrique conversa com a irmã e conta que o filho que Paloma está esperando não é dele, mas por estar apaixonado pela moça, não se importa com isso. Porém, Sabrina diz que o irmão está cometendo o mesmo erro, por se apaixonar e, o que é pior, se casar com alguém que ele sabe que não o ama. Lúcio vai conversar com Gael e conta que Elisa estava se culpando muito, pois ele e Damião poderiam ter se matado. Gael insiste em dizer que a moça não gosta tanto dele quanto de seu irmão, mas Lúcio deixa claro que a moça se importa com os dois e ponto. O homem ainda conta que foi ver Lupe, e ele estava muito angustiado por ter quebrado seus votos e defende o sacerdote, pois sabe que ele não revelou nada durante todo este tempo, para respeitar o segredo de confissão. O velho ainda diz que Guadalupe está passando por uma crise muito forte e decidiu largar o sacerdócio. Algumas horas mais tarde, em Mérida, o médico avisa a Damião e Almerinda que a mulher vai ter que fazer uma cirurgia no coração, e sem ela, é provável que a mulher não sobreviva. Neste meio tempo, Gael vai ver o padre, que confessa que abandonou a batina, pois não se considera digno de usá-la. Guadalupe ainda revela que não pode mais continuar vivendo ali, até porque terminou seu prazo para ser transferido para outro lugar. Gael diz que ficou chateado ao saber que ele guardou segredo sobre seu pai durante tanto tempo, mas diz que quem precisa pedir desculpas é ele, pela forma como agiu. Os dois acabam fazendo as pazes e se abraçam carinhosamente. E enquanto Elisa e Dolores comentam sobre a situação de Damião na casa paroquial, Lupe fica sabendo que Gael e o irmão conversaram.
O rapaz ainda diz que Damião foi embora, pedindo que ele retomasse sua relação com Elisa e se casasse com ela. Por isso precisa da ajuda de Guadalupe para que a moça o perdoe. A conversa entre Elisa e Dolores continua. A moça diz que sabe que a partida de Damião foi definitiva e dá razão à tia quando ela disse que a história está se repetindo entre Damião, Gael e ela. Dolores diz à moça que entende que ela e Damião estão confusos, mas os dois devem conversar para esclarecer as coisas. E na casa paroquial, Lupe e Gael discutem novamente, porque o ex-padre disse que não vai ajudá-lo na nova empreitada e ainda argumenta: "Não vou te ajudar porque a ira te domina. Você não tem direito de se fazer de vítima e culpar Damião por haver roubado Elisa e muito menos se aproveitar da culpa que sente teu irmão, para agora roubar dele a sua mulher. Ponha a mão na consciência, pois nós dois sabemos que você não tem sido totalmente honesto com essa moça e oculta algo que põe em jogo esse grande amor que você diz sentir por ela. Você tem que contar tudo, Gael. Precisa dizer a ela que, mesmo estando comprometido com ela, foi capaz de traí-la com outra mulher. Você precisa ser coerente e não chegar ao altar para fazer uma promessa que você sabe muito bem que é uma mentira." Alguns minutos depois, Gael chega em casa e em seguida também chega Paloma. A moça diz que soube do que aconteceu e achou que talvez ele precisasse de uma amiga para se desabafar. Gael lembra que ela mesma disse que, depois do que aconteceu entre os dois, não poderia ser sua amiga, e ainda afirma que Damião deixou o caminho livre para que ele possa finalmente ficar com Elisa. Mas Paloma está disposta a enfrentar o rapaz e joga na cara dele, mais uma vez, que Elisa não o ama. O rapaz se irrita e grita: "Já basta, Paloma. Elisa me ama. Damião me assegurou que sim, e por isso está deixando o caminho livre para que eu me case com ela como tínhamos planejado." Mas Paloma responde: "Elisa não vai te aceitar e muito menos depois do que você fez." Gael diz que se deixou levar pelos ciúmes e graças a Deus, Lupe chegou a tempo de evitar que ele fizesse uma besteira, mas a moça replica, dizendo que ele sabe muito bem que não é disso que ela está falando. O rapaz afirma que Guadalupe disse a mesma coisa a ele e pergunta por que a moça foi se confessar sobre este assunto com o padre. Furiosa, Paloma explica que foi conversar com o sacerdote porque precisava se desabafar com alguém. Gael conta que Lupe também pediu que ele contasse toda a verdade a Elisa. Paloma concorda e ainda afirma que se ele pretende que a moça o aceite novamente, precisa ser sincero e honesto com ela e ameaça: "Se você não contar tudo o que aconteceu entre a gente, juro que eu mesma vou contar." Carmen finalmente consegue encontrar Guadalupe nas ruas da cidade. A mulher quer saber quando ele vai embora do povoado, mas o homem avisa que isso não é de sua conta. Porém, deixa claro que se não quiser, não precisa ir embora do povoado onde nasceu e onde estão as pessoas que ama e ainda precisam dele. A jararaca de Mecha diz que é melhor o ex-padre tomar cuidado, pois ela não gosta de ameaças. Mas Guadalupe deixa claro que é melhor ela guardar seus avisos, pois ele sabe muito bem do que ela é capaz e afirma: "É melhor você começar a se preocupar porque é você que ainda não sabe do que eu sou capaz." Mas Carmen diz que sabe muito bem do que ele é capaz, pois até revelou um segredo de confissão. Lupe não se intimida e diz: "Isso não te importa, e se fiz, foi para evitar uma tragédia. Então, me escute bem. A partir deste momento, é melhor você ter muito cuidado com o que faz, pois onde você tentar espalhar a discórdia, eu vou espalhar a verdade." Paloma diz a Gael que não é justo que ele acuse Elisa de tê-la traído, quando na verdade ele traiu a moça primeiro e avisa: "Não posso permitir que você volte com Elisa sem que ela saiba de toda a verdade. Converse com ela, diga tudo o que aconteceu. Seja honesto." Gael dá razão a Paloma, mas diz que tem medo de contar a verdade e estragar novamente a sua felicidade por um momento de estupidez. Obviamente, Paloma monta num porco e fica possessa com o que acabou de ouvir do rapaz. Mas depois de alguns segundos de raiva, ela resolve pegar o rosto do rapaz e diz: "Não, Gael, não. Eu sei muito bem que para você também foi importante. O seu corpo me disse isso. É, ou não é verdade?" O rapaz gentilmente tira as mãos da moça de seu rosto e diz: "Não, Paloma. Já te disse 1000 vezes que você me encanta como mulher, mas não posso te amar. Já tentei várias vezes e não consigo tirar Elisa da cabeça. E me odeio por não conseguir controlar esse instinto, este desejo animal que tenho em mim, esta paixão que sinto por você." Chorando, Paloma grita para o rapaz se calar e dispara: "Eu não me envergonho, nem me arrependo do que fiz. Sabe por quê? Porque aquilo que foi para você um simples instinto animal, para mim significou a minha entrega de corpo e alma ao amor da minha vida." E repito, Gael,
Se você não contar tudo a Elisa, eu vou, pois desta vez não penso em ficar calada. Nesse meio tempo, Elisa se recorda da historinha que Carmen contou na frente de Almerinda sobre a tal casinha azul que herdou de sua irmã e pede a Lúcio que a leve ao cartório de imóveis para verificar se a propriedade esteve mesmo em nome de sua mãe. Ela diz ainda ao padrinho que pretende lutar na justiça para que a casa onde cresceu não fique para sua tia. Lúcio diz que pode contar com ele e que está feliz por saber que a moça continua na luta. Elisa revela ao padrinho que quer investigar todo o passado e descobrir a verdade, para que seus pais possam, enfim, descansar. Algumas horas mais tarde, Edmundo e Betânia levam Sabrina para o aeroporto para que ela possa ir para seu trabalho voluntário na África. A moça pede que os pais não se preocupem, pois é isso que ela quer fazer. Enquanto isso, Ramiro chegando na casa do Zarango e pergunta a Tonha onde está Almerinda. A moça explica que a patroa está muito doente e Damião a levou para Mérida para fazer uma cirurgia. Em Mérida, Almerinda diz ao filho que está com muito medo da cirurgia e continua com a mesma cantilena, fazendo o maior drama e pedindo ao rapaz que saiba que, se ela não resistir, a única culpada é Elisa. Ela insiste no dramalhão, pedindo ao filho para dizer que a ama e a perdoa, pois pode ser a última vez que os dois se vejam. Damião então diz à mãe: "É lógico que te amo. Você é minha mãe. É claro que te perdoo, do fundo do meu coração. E quero muito acreditar que tudo o que você fez não foi por maldade, mas sim por essa terrível amargura que foi fruto do abandono do meu pai. E por isso, o ódio que você carrega na alma. Mas também quero te pedir uma coisa. Perdoe, mamãe. Perdoe meu pai, ao pai de Elisa e à própria Elisa, pois não quero que você se vá com tantos ressentimentos na alma." Os enfermeiros chegam para levar Almerinda para a cirurgia. A mulher não para de chorar, e Damião tenta ser forte para apoiar a mãe. E em Ermita, enquanto Paloma chora no cenote, lembrando da noite de amor que teve com Gael, o rapaz está ajoelhado aos pés de Nosso Senhor, pedindo que Deus lhe dê uma luz para que possa resolver o que fazer. Ele confessa que é um covarde, pois não quer magoar Paloma, mas não pode correr o risco de perder Elisa outra vez. Chorando, o rapaz pede perdão a Cristo pelo que está fazendo. Lupe chega a Mérida para ver o bispo e confessa que quebrou um segredo de confissão. Ele diz ainda que sabe que o que fez foi muito grave e tem consciência de que não poderá continuar como sacerdote. Porém, deixa claro que não vai embora de Ermita, pois tem uma missão que precisa cumprir e para isso precisa quebrar outro segredo de confissão. O bispo alerta que se ele repetir o pecado, vai se ferrar, mas Lupe avisa que não está disposto somente a salvar sua alma, mas salvar todo o povoado onde nasceu, afirmando que está disposto a se sacrificar para acabar com o mal que paira sobre Ermita. Porém, antes de ir embora, Lupe pede para se confessar. No dia seguinte, Elisa encontra Gael na pracinha. Ela diz que estava preocupada com ele, pois descobrir que Damião é seu irmão não é uma notícia fácil de assimilar. O rapaz diz que conversou com o irmão e ele disse que iria renunciar a ela, pois acha que a moça está apaixonada pelo filho do padre. Elisa conta que já sabia, pois ele deixou uma carta de despedida para ela. Agora Gael quer saber se a moça ainda está disposta a se casar com ele, mas Elisa diz que nunca vai poder perdoá-lo pelo que fez com Damião. Ela ainda lembra que o rapaz a acusou de tê-lo traído e diz: "Eu sei que te traí, mas também sei que a gente nunca esquece de uma traição. Para você vai ser muito difícil me perdoar." Gael insiste, dizendo que ele não tem nada que perdoar, e na verdade, é ele quem tem que pedir perdão, pois esteve a ponto de matar Damião. O rapaz toma coragem e conta que quando os dois já estavam noivos, ele a traiu com outra mulher, pouco antes do dia de seu casamento. Obviamente, Elisa fica chocada e diz: "Como você foi capaz de fazer algo assim? Por que você só está me contando isso agora? Você seria capaz de me levar ao altar com essa maldita mentira? Se Damião não tivesse me roubado, eu estaria casada contigo sem saber de nada. Mas sabe o que realmente me dói? É que toda a vida você reclamou de mim e me fez sentir a pior das pessoas quando voltei a esse povoado somente para falar contigo e te dar explicações. Olha, Gael, no fundo você não me ama. O que você jura que sente por mim não é amor." Gael tenta se explicar, mas Elisa, mandando o rapaz calar a boca, diz: "Não se justifique, por favor. Você é um covarde." O rapaz pede que ela o perdoe, mas a moça exige saber quem é a tal mulher. Gael diz que a tal mulher não existe. Por um momento, Elisa desconfia que a tal mulher possa ser Paloma e se irrita ainda mais, tentando ir embora. Mas o rapaz grita que ela não pode reclamar de nada, pois fez a mesma coisa. A baixinha, revoltada, fica nas pontas dos pés
e metendo o dedo na cara do cowboy diz: eu me entreguei a Damião por amor. O que eu fiz foi um ato de amor e não um instinto animal como você diz que fez. Sabe de uma coisa? Tenho muita pena de você. Gael diz que não vai deixá-la ir até que a garota o perdoe e diga que o ama. Mas Elisa levanta a cabeça, afirmando que não é mentirosa, e portanto não vai dizer o que ele quer ouvir. O rapaz joga baixo e diz que Damião a abandonou e ela não tem mais ninguém. Porém, a moça responde: eu tenho a mim. E vou te dizer mais, já não quero mais nenhum arango na minha vida. Nesse meio tempo, Paloma chega ao consultório médico e conversa com Florência. A nova secretária diz que Elisa esteve ali e estava muito preocupada com a história da amiga ir embora do povoado, e ainda afirma que não falou para ela nada sobre a gravidez da moça. Paloma agradece, mas diz que acredita que isso é algo que não vai continuar escondendo por mais tempo. Em casa, Carmen entra para dentro de outra garrafa de vinho, assombrada pelas palavras de Guadalupe. Cheia de ódio, a mulher espatifa a taça no chão. Elisa chega em casa furiosa e diz a Dolores que Gael e Damião são iguais, pois tem certeza que o rapaz a roubou no dia do casamento só para que outro homem não a tocasse, antes dele, e não por amor. A mulher grita, dizendo que não acredita nisso, pois nenhum homem nunca rouba uma mulher só para isso. Mas a moça responde que o rapaz a usou e abusou e agora a jogou no lixo. Dolores argumenta que ela também abriu mão de Damião, quando decidiu ir embora de ermita com o pai. Mas Elisa, que tem a resposta na ponta da língua, declara: uma coisa é Damião renunciar a mim e outra muito diferente é ele me mandar para os braços de seu irmão, como se eu fosse um objeto. Será que ele pensa que posso me casar com Gael e esquecer tudo o que vivemos na praia? Que tipo de mulher ele acredita que sou? Eu disse a ele que depois do que tivemos eu não poderia ficar com nenhum outro homem em minha vida. Mas quer saber? Gael é igual ou pior que Damião. Quando éramos noivos, ele passava o tempo todo me vigiando e muitas vezes até me sufocava. Dolores tenta defender Gael, mas Elisa conta que acabou de descobrir que o rapaz se meteu com outra mulher, enquanto estava comprometido com ela. Indignada, ela jura a Dolores que nunca vai perdoar nenhum dos dois irmãos. Segundos depois, Paloma chega à casa de Lúcio e Dolores conta que Elisa está furiosa, pois está com o coração em pedaços, porque Damião renunciou a ela, depois de saber que Gael era seu irmão. Paloma diz que já está sabendo de tudo, mas acha que a amiga não deveria aceitar Gael de volta. Elisa aparece na sala e diz que jamais vai voltar a namorar o rapaz e ainda diz que é muito bom que a amiga esteja ali, pois as duas precisam conversar. Dolores revela que Gael contou sobre sua traição e acredita que seja uma qualquer. A empregada bota mais lenha na fogueira e diz que provavelmente são aquelas meninas bobas de vida fácil. Paloma começa a chorar e Elisa desconfia, comentando que talvez a tal mulher seja uma que ama tanto o rapaz que estava sofrendo por demais com o casamento. Olhando bem nos olhos da amiga, Elisa afirma: você sabe com quem Gael me traiu, não é verdade, Paloma? Chorando, Paloma diz que sabe e que a tal mulher é ela. Em Mérida, Lupe chega ao hospital e conta a Damião que não vai mais embora de ermita, porém não é mais sacerdote. Ramiro chega de fininho, sem ser visto pelos dois. E, em ermita, Paloma diz a Elisa que também se entregou a Gael por amor, pois o ama mais que tudo no mundo, mesmo que ele não mereça. Ela ainda confessa que não disse nada por vergonha e sabe que errou ao se oferecer a ele, como mulher, e respeitar a decisão do rapaz, que já tinha escolhido outra. Elisa tenta consolar a amiga e diz que a culpa também foi de Gael, que não deveria ter cedido aos seus impulsos, pois em primeiro lugar, não a amava, e em segundo lugar, estava comprometido. Mas Paloma não se convence e diz que a culpa foi toda dela, pois seduziu o rapaz. Pois pensava que ao se entregar todinha para ele, o rapaz pudesse encontrar algum sentimento por ela, que na verdade, nunca existiu. A moça ainda revela que agora consegue entender que Gael não a ama e não vai amá-la nunca. Elisa diz que isso não vai resolver a situação, mas a moça diz que não consegue ficar perto de Gael, pois isso a magoa muito. Elisa promete proteger a amiga, mas Paloma não muda de ideia e vai embora sem dizer por que ela está fazendo isso. Mal a garota sai, Dolores diz que está pressentindo que Paloma não está dizendo toda a verdade e está escondendo alguma coisa muito importante. Naquela noite, na processadora de Elisa, Henrique percebe que já é tarde, mas a recepcionista ainda não foi embora. O rapaz pergunta por que ela ainda não encerrou o expediente e a mulher responde que queria deixar tudo arrumadinho. Preocupado, Henrique pergunta se a mulher tem se alimentado, pois notou que ela está emagrecendo. Mas a recepcionista desconversa, dizendo que tem se alimentado bem e quer saber se o engenheiro já está indo embora. Ela diz que vai acompanhá-lo,
mas na saída, a mulher quase desmaia. Sarito acaba confessando a Henrique que não tem se sentido muito bem, e o engenheiro conta que seu pai é médico e pode conseguir uma consulta. Porém, ela não quer e diz que acredita que é apenas falta de vitaminas. Henrique avisa que quer que ela descanse no dia seguinte, pois está dispensada do trabalho. Nesse meio tempo, Dolores passeia com Braulio pelas ruas, comentando sobre a última fofoca da cidade. O rapaz lembra que Gael cresceu sem nada, enquanto Damião cresceu com tudo. Braulio diz que entende Gael, pois ele sempre sonhou com uma família, filhos, e acabou sem nada. Mas Dolores levanta o astral e diz que às vezes a vida dá voltas. Sorrindo, Braulio diz que foi a vida que os juntou novamente, e isso não poderia ser melhor, declarando seu amor pela mulher. E no hospital, o médico avisa Lupe e Damião que a cirurgia de Almerinda foi um êxito, e está tudo bem. Ramiro, que continua escondido no corredor, escuta tudo. Enquanto isso, na Lagoa Azul, Ramona percebe que a neta está triste e comenta que, pela cara, ela deve ter contado a verdade a Elisa. Paloma conta que conversou com a amiga e ela já sabe o que aconteceu. A curandeira pergunta se ela também contou que está grávida de Gael, mas Paloma diz que não chegou a tanto. A moça se justifica dizendo que sabia que Elisa nunca iria guardar segredo e não quer que o rapaz saiba de nada. A moça justifica sua atitude dizendo que Gael não merece saber que vai ter um filho. Ramona grita com a neta, dizendo que ela não tem o direito de criar um filho, sem que saiba quem é o pai. Mas Paloma joga na cara da avó, que ela fez a mesma coisa e nunca soube quem era o seu. Na cidade, Elisa vai ver Gael e deixa a marca dos seus 5 dedos na cara do rapaz, perguntando como ele pôde ficar com Paloma, se sabia que nunca iria corresponder aos sentimentos da moça. Ele se justifica, dizendo que se deixou levar pelo momento, mas Elisa não aceita a desculpa e joga na cara dele que, mais uma vez, mentiu e não teve coragem de dizer quem era a tal mulher com quem ele tinha se envolvido. Por mais que o rapaz tente buscar justificativa, Elisa não se convence e dispara. Cale-se, Gael. Você sabe perfeitamente o que Paloma sente por você. Sabe que ela te ama desde que éramos crianças. E ainda assim, você abusou desse amor e dormiu com ela. Revoltado, Gael grita que sabe disso, mas continua insistindo que se deixou levar pelos instintos e continua pedindo perdão, afirmando que ama a moça. Mas Elisa está decidida e responde: se você faz isso tudo quando ama, o que será que faria se odiar alguém? O que você fez não tem perdão. Você mentiu, me traiu e partiu o coração de Paloma. Quero deixar uma coisa muito clara. Nunca vou voltar a ter alguma coisa contigo. Não me procure. Exijo que você fique longe de mim e de Paloma. E ainda te advirto, nem tente se aproximar, pois te juro que não respondo por mim. Gael insiste em dizer que a moça é tudo pra ele, mas Elisa diz que ele não significa nada pra ela, e ter se envolvido com ele foi um erro, que jamais vai se perdoar de ter cometido. Ela ainda avisa que a história dos dois termina ali, e para sempre. Nesse meio tempo, em Mérida, Damião vai ver a mãe, que ainda está sob o efeito da anestesia. O rapaz conversa com ela assim mesmo, e diz que a mulher pode ficar tranquila, pois sua história com Elisa terminou, achando que ela e Gael já devem ter reatado o namoro. Já é tarde da noite quando Ramiro liga para Carmen avisando que está em Mérida, pois Almerinda está muito mal e acredita que ela vai morrer. Logo que desliga o telefone, a maluca se lembra do dia em que contou a Elisa que sua mãe tinha morrido. Ela ainda se recorda que Almerinda estava neste dia, e disse à garota que ela nunca mais iria voltar a ver Estefânia, assim como Damião também nunca mais veria seu pai, culpando a mãe da menina pelo que aconteceu. Batendo biela, Carmen conversa consigo mesma, olhando para todos os lados e dizendo: vou me desfazer desta maldita casa, já não suporto mais tantas recordações. Algumas horas mais tarde, Lupe chega à ermita e encontra Gael rezando na igreja. Ao ver o desespero de seu protegido, ele coloca a mão no ombro do rapaz que conta que Elisa já descobriu que ele é um canalha. Nesse meio tempo, Elisa vai à casa de Paloma e conta que jogou na cara de Gael que ele é um covarde. A neta da curandeira continua dizendo que o rapaz não teve culpa, e Ramona endossa a fala da neta, dizendo que ela foi a responsável pelo que aconteceu, sem medir as consequências e sem se arrepender do que aconteceu. Paloma se defende que a única coisa que fez foi amar. Elisa diz que Gael também é culpado pelo que aconteceu, pois ele poderia ter evitado. Ramona fica brava e diz que mesmo que o rapaz a tenha feito feliz por alguns momentos, acabou partindo seu coração depois. Quando as duas ficam sozinhas, trocam confidências e Elisa diz que sabe exatamente como a amiga se sente, pois viveu a mesma coisa com Damião. Ela implora para que a amiga não vá embora do povoado, mas Paloma só chora.
No restaurante da cidade, Henrique e Sarito conversam. O rapaz abre seu coração sobre os seus desamores e a mulher o aconselha a lutar de verdade pela mulher que ama. E enquanto Paloma conversa com Elisa e quase deixa escapar que está indo embora porque espera um filho de Gael, o rapaz continua na igreja conversando com Lupe, que tenta convencê-lo a desistir de sua obsessão por Elisa, dizendo que o lugar dele, agora, é junto à neta da curandeira, pois precisa assumir sua responsabilidade. Lupe se dá conta de que o rapaz não sabe de nada e diz que os dois precisam ir imediatamente conversar com Paloma e Ramona. Mas o rapaz se recusa e diz que não precisa da ajuda de alguém que não o apoia. Na Lagoa Azul, Paloma insiste em dizer a Elisa que ela não pode obrigar Gael a ficar com ela, se ele não quiser. A garota insiste para que a amiga diga a verdade, porém, a neta da curandeira se nega mais uma vez. No dia seguinte, Elisa vai com Lúcio ao cartório de imóveis de Mérida, pedir uma certidão atualizada da matrícula da casinha de Carmen. Ao ler o documento, a moça descobre que o imóvel só teve 2 proprietários, Rogério e sua tia. E enquanto Damião conversa com o médico sobre o prognóstico de sua mãe, Ramiro entra no quarto de Almerinda e conversa com ela, dizendo à mulher que sempre quis ter tudo o que foi de Rogério, e quando ele morreu, fez o impossível para ocupar seu lugar, tanto na processadora quanto com ela. Mas lembra que ela só o humilhou por todos aqueles anos e começa a se recordar dos momentos em que isto aconteceu. A raiva do sujeito é tanta que agora ele resolve reclamar para a fazendeira, que continua sedada, sobre o romance que ela teve com Guido, lembrando que colocou o sujeito em seu lugar, na processadora. Chorando, ele diz que percebeu muito bem como ela olhava para ele, da maneira que sempre quis que ela o enxergasse. Piradão da cachola, ele alisa o rosto dela, tenta enforcar e beija a boca da mulher. Bem na hora, Damião chega e, com um safanão, tira o bandido de cima de sua mãe. Nesse meio tempo, em Ermita, Henrique vai procurar Paloma no consultório do pai e acaba conversando com Florência, dizendo que está apaixonado pela neta da curandeira. A nova secretária pergunta se ele sabe que a moça está esperando um filho de Gael, mas o engenheiro responde que isso, para ele, não importa. O protegido de Lupe chega bem na hora e escuta toda a conversa do casal, inclusive quando o filho do médico diz que está disposto a se casar com Paloma e assumir a criança como seu filho. E no hospital em Mérida, fecha o pau entre Ramiro e Damião, dentro do quarto de Almerinda. A enfermeira chega e para a briga, dizendo que vai chamar a segurança. O rapaz pede que a moça chame de uma vez os seguranças, pois o sujeito estava a ponto de machucar Almerinda, e teria feito se não tivesse chegado a tempo. Damião diz à enfermeira para avisar que aquele sujeito não é bem-vindo ali e está proibido de entrar no quarto da mãe. Ele também pede que a moça chame o médico para que examine Almerinda e veja se está tudo bem. Em Ermita, o rolo também está formado. Gael quer saber se Paloma está mesmo grávida. Florência confirma, mas Henrique se mete e peita o cowboy, dizendo que a moça está esperando um filho dele. Gael tenta fazer as contas, mas o engenheiro o interrompe dizendo que não importa, mandando o rapaz se conformar com a ideia de que ele sim ama Paloma, ao contrário do rapaz. Paloma chega bem na hora e Gael grita com a moça, perguntando se é verdade que ela está esperando um filho de Henrique. A garota confirma a história e ainda diz que não vai permitir que ele faça o maior barraco no seu trabalho. Furioso, Gael arrasta a moça pelo braço, dizendo que os dois precisam conversar. Henrique quer correr atrás da moça, mas Florência o detém, dizendo que os dois precisam se entender. A moça quer saber por que o engenheiro continua insistindo naquela mentira e ele responde: "Eu fiz isso por Paloma. Ela não queria que Gael soubesse que estava esperando um filho dele. E olha, Florência, depois de tudo que ela fez por você, espero que não a traia, como você costuma fazer." Florência diz que está magoada porque o rapaz não notou como ela está mudada. Henrique responde que não está disposto a confiar nela novamente. Enquanto isso, na calçada, Paloma diz a Gael que dormiu com Henrique, pois fez a mesma coisa que ele e não resistiu ao tal instinto animal. O rapaz diz sentir pena por ouvi-la falar daquele jeito, mas a moça se defende e grita que é por causa dele que é a mulher que é agora. Ela ainda diz que o rapaz nunca a valorizou, e agora todos os homens de Ermita vão tratá-la da mesma maneira que ele, como um objeto que podem usar à vontade e depois jogar no lixo. Henrique aparece e diz que continua disposto a casar-se com a moça e criar o filho que os dois vão ter. Gael, para variar, dá uma de machinho e diz: "É o mínimo que você pode fazer, animal, porque se não se responsabilizar por Paloma, vai ter que se ver comigo." O engenheiro resolve encarar o cowboy.
mas Gael parte para a violência e enfia um soco na cara do mocinho. Paloma se mete no meio e ajuda Henrique, dizendo ao rapaz que ele não precisa fingir e tentar defendê-la. Nesse meio tempo, em Mérida, Damião encontra Ramiro na recepção. O sujeito diz que está preocupado com Almerinda. O rapaz manda o bandido novamente embora, mas Ramiro responde que tem negócios para tratar com a fazendeira. De saco cheio, Damião diz que ele pode se esquecer se pretende ficar com parte da processadora. Ramiro resolve jogar na cara do rapaz que, desde que ele assumiu a empresa, a processadora anda de mal a pior e não vai permitir que a família fique em ruínas. Com sangue nos olhos, Ramiro ainda diz: "É uma pena que os filhos de Rogério tenham saído uns merdas. Nem você, nem Gael são dignos do sobrenome Arango como eu. Eu seria um filho digno de Rogério e não você, que nunca foi digno de seu pai." E fecha o pau novamente no hospital. Elisa chega cedo à sua processadora e Sarito diz que está feliz por ver a chefa, já que todo mundo comentou sobre o que aconteceu em seu casamento. A moça reclama das fofocas e diz que o povoado não sabe fazer outra coisa a não ser comentar a vida dos outros, e avisa a recepcionista que vai ter que se acostumar com isso. Sarito diz à moça que está acostumada, mas procura viver uma vida tranquila, lembrando que quando foi contratada, pediu discrição sobre sua situação, justamente porque não quer cair na boca do povo. Elisa tranquiliza a recepcionista e diz que, por ela, ninguém vai saber de nada. Enquanto isso, no bar da cidade, Paloma dá uma bronca em Henrique porque ele contou a Gael que ela estava grávida. O rapaz explica que estava conversando com Florência sobre isso, quando Gael chegou e escutou tudo. Henrique ainda conta que disse ao rapaz que o bebê era dele, para manter o segredo e proteger a moça. Porém, Paloma diz que agora é tarde, pois, certamente Gael vai comentar com Elisa e ela vai se dar conta da verdade. Ela ainda diz que, quando tudo isso acontecer, vai estar bem longe de Ermita. Henrique insiste em declarar seu amor pela moça, mas ela afirma que jamais faria com ele o que Gael fez com ela, e portanto, não se casaria com o rapaz, já que não o ama. Por isso, não pode dar falsas esperanças a ele, mas acha que o engenheiro deveria dar uma chance para Florência, que o ama perdidamente. Nesse meio tempo, Edmundo chega ao escritório e pega Florência chorando. O médico se dá conta de que ela está chorando por Henrique e conta que jamais imaginou que os papéis se inverteriam, já que acompanhou o sofrimento do filho por muito tempo, quando ele era apaixonado pela moça. Do outro lado da cidade, Gael invade o escritório de Elisa na processadora. O rapaz diz que está ali para conversar sobre Paloma, mas a moça lembra que deixou claro que não queria que ele enchesse o saco nem dela nem de sua amiga. A chefa diz que o trabalho dele é nas estufas e não na empresa, mas o moço responde que tem direito de estar em todas as reuniões. Os sócios de Elisa começam a chegar e ela inicia a reunião, dizendo que o negócio está indo muito bem e entrega um envelope a cada um com o dinheiro correspondente aos lucros da processadora. Todo mundo fica surpreso com a quantidade que recebeu e Gael, que não perde a oportunidade de ser desagradável, começa a implicar com Henrique, dizendo que a grana veio em boa hora, já que ele está formando uma família. E Betânia, que não tem nada melhor para fazer, vai visitar sua rival. Ela diz a Carmen que está ali para lhe agradecer por sua relação com Edmundo, pois com isso, ela e o marido acabaram se dando conta de como estava indo o matrimônio. Porém, a fofoqueira resolve comentar que acha difícil a amiga encontrar alguém para lhe fazer companhia, e ainda revela que fica muito triste em vê-la ali, sozinha e abandonada, em uma casa tão grande. Na processadora, Henrique resolve dar explicações e diz que está apaixonado por Paloma, e por isso pediu a garota em casamento. Elisa quer saber qual foi a resposta da amiga, mas Gael se mete e diz que os dois vão ter que se casar e manda o engenheiro contar a novidade. Mas Henrique enfrenta o colega de trabalho, dizendo que não vai dizer nada mais a não ser que Paloma queira fazer o mesmo. Mas o filho do médico não para por aí, e coloca Gael em seu lugar, afirmando: "Olha, Gael, você já fez Paloma sofrer demais, e pela primeira vez, te peço que sejas um cavalheiro e respeite a decisão de Paloma, pois é ela que tem que contar tudo para Elisa, e não eu." Gael se irrita e manda a moça conversar imediatamente com a amiga, pois tem certeza de que depois disso vai entender o grave erro que cometeu ao terminar com ele. Elisa fica curiosa e aperta Henrique para saber a verdade, mas o rapaz se nega a responder e pede mais uma vez que as duas se entendam, mas revela: "Olha, Elisa, a única coisa que posso dizer é que Paloma precisa de você mais que nunca, e só você pode convencê-la a não ir embora de Ermita." Elisa e Lúcio chegam em casa depois da reunião na empresa, felizes da vida com o lucro da processadora. A moça diz que vai usar o dinheiro para recuperar o que é seu, e o padrinho dela comenta que descobriram que a Casa Azul de Carmen só teve 2 donos, ela e Rogério.
Elisa afirma a Dolores que aquela casa nunca foi de Estefânia. À noite, Florência vai à casa de Ramona, dizendo que precisa falar com Paloma, e reconhece que a curandeira e a neta foram as únicas pessoas que acreditaram nela. A moça diz que perder sua posição financeira foi o de menos, mas está bem difícil juntar todos os seus pedaços. Ramona elogia Florência, lembrando que não é qualquer um que enfrenta a Almerinda como ela fez, e a aconselha a usar sua força para tocar sua vida para frente. Enquanto isso, Elisa não consegue parar de pensar nas palavras de Damião sobre a casinha azul. Na ocasião, o rapaz contou que viu Carmen saindo da casa 2 vezes. Uma quando eram crianças, e outra há pouco tempo, e a mulher sempre alegou que o imóvel pertencia a uns amigos. Enquanto toca a campainha da casa da tia, a moça também se recorda do dia em que ela e seus amigos viram Rogério saindo do mesmo lugar. Finalmente Carmen aparece, e Elisa diz que está ali para que as duas possam conversar. A mulher tenta impedir que a garota entre, mas ela deixa claro que é tão dona quanto ela da propriedade e vai entrar. Mas Elisa se decepciona ao perceber que a casa está imunda, mas vai direto ao assunto, perguntando quanto Carmen quer pela sua parte nas propriedades de Augusto. Mas a oxigenada resolve tirar onda com a cara da moça, que apenas responde que a situação da mulher não é das melhores, pois está sozinha e não tem um centavo. Carmen deixa claro que não pretende se desfazer da sua parte na herança e Elisa pergunta sobre a tal casinha azul. A mulher acha que a sobrinha quer comprar aquele imóvel também, mas a mocinha deixa claro que, na verdade, descobriu mais uma mentira da tia, contando que aquela casa nunca pertenceu à sua mãe, e diz: nem pense em tentar negar isso, pois já foi ao registro de imóveis, e também descobri que esta casa só teve 2 donos, Rogério Arango e você. Ou seja, o pai de Damião transferiu a propriedade diretamente para você. E sabe o que mais, tia? Agora estou mais do que nunca convencida que minha mãe nunca traiu meu pai. E Elisa não para por aí. Ela ainda revela à tia que Damião a viu sair daquela residência uma vez, quando ainda era criança, mas isso foi um pouco antes que ela também fosse vista saindo do local. Disposta a descobrir toda a verdade, Elisa dispara: me diga logo a verdade, tia. Era você que frequentava aquela casa junto com Rogério Arango? Era você a amante do pai de Damião? Nesse meio tempo, na Lagoa Azul, Florência tenta explicar para Paloma o mal-entendido com Gael no consultório médico mais cedo. A moça diz que Henrique já tinha explicado o que aconteceu, e ela não precisa ficar preocupada. Mas Florência resolve contar que o rapaz está muito apaixonado, e já tem a certeza de que o perdeu também. Paloma deixa claro que não vai ficar com o moço, mas a nova secretária diz que ela deveria repensar a sua decisão. Florência ainda diz que concorda com Ramona, e Paloma deveria dizer a verdade a Gael. E do outro lado da cidade, o embate entre Elisa e Carmen continua. Carmen diz à sobrinha que Almerinda já tem as passagens de avião que comprovam que era Estefânia quem ia fugir com Rogério. Porém, a garota argumenta que estas provas podem ser falsas, como aquelas que a tia apresentou a Augusto sobre o exame de paternidade. Mas a bruaca não cala a boca e diz: Rogério era um nojento, mas sabe, ele acabou me fazendo um favor, pois tirou minha irmã do caminho e eu pude me casar com o grande amor da minha vida. Elisa, por sua vez, responde: bom, tia, vou te dizer o mesmo que disse a Almerinda. Eu não vou mais ficar com os braços cruzados. Vou descobrir toda a verdade. Vou chegar ao fundo de tudo isso. Carmen tenta escapar da conversa, mas Elisa segura a tia pelos braços e avisa: é melhor que você se prepare, pois assim como você me odiou por toda a vida, pode se sentir correspondida, pois eu também te odeio. E preste bem atenção, eu não sou mais uma criança. Agora você vai saber do que eu sou capaz. No dia seguinte, Paloma avisa a avó que pretende ir embora de ermita naquela noite e avisa que, se ela não estiver pronta, vai sozinha para longe dali. E em Mérida, Almerinda recupera a consciência e continua com a mesma lenga-lenga, se fazendo de vítima. Enquanto isso, Betânia vai tomar café da manhã com Edmundo e conta que Paloma e Henrique não vão mais se casar. O médico revela que a moça realmente está grávida, mas o pai da criança não é seu filho. Mas foi o rapaz quem decidiu se casar com a moça para que a criança tivesse um sobrenome, porém, ela não quis. Sozinha em casa e desesperada, Carmen é assombrada novamente por suas recordações. Desta vez, ela se lembra do dia em que caiu na piscina vizinha, ao correr atrás de Elisa para fazer mais uma maldade, e acabou perdendo seu filho. Ramiro aparece do nada e agarra a mulher pela cintura, deixando Carmen ainda assustada. Ela confessa que não pode mais viver naquela casa, pois as recordações que tem do lugar a estão matando, e pergunta se o sujeito sabia que Elisa quase a matou naquela piscina.
Mas Ramiro diz que esteve pensando que os dois poderiam morar juntos naquela casa. Mas Carmen prefere se mudar para a fazenda do sujeito. Porém, ele não topa e ainda se lembra que foi naquela casa que Ingrid meteu uma bala na sua cabeça. Os dois acabam discutindo e Carmen alega que não consegue mais conviver com as visitinhas de Elisa. Ramiro quer saber se a mulher realmente odeia a sobrinha. E ela, usando de suas artimanhas sexuais, pede ao bandido que a ajude a destruir a moça. Do outro lado da cidade, Elisa conversa com Lúcio e conta sobre sua conversa com Carmen, quando inclusive falaram sobre umas passagens de avião que comprovariam que Estefânia era mesmo a amante de Rogério. Porém, a moça diz que não acredita na tia e promete descobrir toda a verdade, mais uma vez. Ela ainda diz que a mulher não quer vender para ela sua parte nas propriedades que Augusto deixou. Lúcio lembra que é muito difícil ganhar o direito à herança no tribunal, mas afirma que talvez uma outra pessoa possa se oferecer para comprar as terras. Elisa diz que Carmen não vai vender nada a quem os conheça. Porém, Lúcio lembra que podem procurar alguém que ela não conheça, mas em que os dois confiem, e no momento em que os dois estão tentando puxar pela mente para descobrir quem seria essa pessoa, Sarito entra oferecendo café para os dois. Na mesma hora, Lúcio e Elisa se dão conta que a recepcionista poderia ser a laranja deles. Mas Sarito não quer fazer parte do plano e alega que não quer se meter em problemas. Elisa resolve contar para a mulher que sempre sofreu muito na mão da tia, que se casou com seu pai apenas 2 dias depois da morte de sua mãe, e conseguiu isso fazendo Augusto acreditar que ela não era sua filha. Por isso, o fazendeiro teve sua vida completamente destruída e acabou tirando a própria vida. Finalmente, a recepcionista se convence e diz que pode contar com ela para o que for. Paloma continua com a ideia de ir embora de ermita e vai se despedir de Edmundo, que se emociona com o adeus da moça e revela que ele aprendeu a gostar dela como se fosse sua filha, principalmente porque foi ele quem fez o parto de Remédios. O médico conta que o parto da mãe da moça foi muito difícil e viu ela nascer, enquanto via a mulher morrer. Ele pede que ela cuide muito bem do bebê que está esperando, pois é um presente de Deus. Nesse meio tempo, Betânia vai visitar Henrique na processadora e reclama de Paloma, dizendo que a moça é uma vadia e foi capaz de engravidar de outro sujeito, que nem sabe quem é. Elisa chega bem na hora e descobre que a amiga está grávida. Henrique diz a Elisa que ela não pode acreditar nas mentiras de Betânia, mas a moça não quer saber e pede a Henrique que conte a verdade. O engenheiro pede que a moça converse diretamente com Paloma sobre o assunto. Betânia se mete e diz: "É claro que essa mocinha está grávida, pois é igualzinha a você, que aliás é a cópia fiel de sua mãe e de sua tia Carmen." Betânia reclama que a boca está queimando e faz o maior escândalo. No cemitério, Dolores e Lúcio providenciam uma sepultura nova para Estefânia, com lápide e tudo. Os dois combinam ainda de, numa próxima vez, colocarem Estefânia e Augusto juntos, mas estão preocupados de que Elisa descubra a surpresa, antes que o trabalho fique pronto. Dolores diz a Lúcio que, se os homens não terminarem até o final do dia, poderiam vir à noite, para concluir tudo. Lúcio topa e os coveiros avisam que precisam apenas da permissão do zelador. Dolores, então, resolve procurar pelo tal sujeito. Os homens mostram onde o zelador vive e ela vai até lá. Na cidade, Braulio vai ver a casa de Ramon e gosta do que está vendo. Ele diz que vai comprar o imóvel, pois quer ter algo de sua propriedade. O homem avisa que vai depositar o cheque que ele deu e entrega as chaves ao rapaz. Neste meio tempo, alguém bate à porta da casa de Horácio. Pela janela, ele vê Dolores e se esconde, mas não atende a porta, até que ela vai embora. E naquela noite, Ramiro vai até a fazenda do Zarango para encontrar Vicente. O garoto abraça o bandido, o chamando de papai. Porém, mais uma vez é rejeitado. Ramiro diz que está ali para pôr o rapaz à prova e ver se ele realmente é um Ramiro Mendonça. O bandido afirma ao menino que pretende descobrir se ele é capaz de fazer o que for para que seja reconhecido como seu filho. Diante da afirmativa de Vicente, Ramiro pede que ele destrua Braulio e o mocinho fica todo contente, afirmando que seu sobrenome é Mendonça. Enquanto isso, Elisa vai até a casa de Ramona, procurando por Paloma, e percebe que a curandeira está arrumando as malas. A mulher diz que a neta ainda não chegou, e Elisa resolve perguntar se é verdade que sua amiga está esperando um filho de Gael. Ramona confirma a suspeita da moça, e ainda revela que tudo aconteceu antes de seu casamento com o rapaz. A curandeira conta que Paloma não disse nada a ninguém sobre o assunto, porque não queria que nem ela, nem Gael descobrissem sobre sua gravidez, pois o casamento dos dois já estava marcado.
A conversa entre Elisa e Ramona continua e a curandeira conta como Henrique se apaixonou pela moça e acabou se dispondo a assumir o filho que ela está esperando. A mulher ainda diz que sua neta se sacrificou para não estragar o casamento do rapaz. Mas Elisa, quase chorando, diz que é muito importante que Gael saiba da verdade. Mas Ramona deixa claro que, apesar de não estar de acordo, precisa respeitar a vontade de Paloma e ainda afirma que a moça jamais faria isso apenas para dar um pai ao seu filho. Mas não é isso que Ramona tem para dizer. A mulher conta que sua neta sofreu tanto por Gael que chegou a tentar tirar sua própria vida. A curandeira, então, conta que a moça tomou um chá com as ervas que ela escolheu muito bem. Quando a encontrou, Paloma quase não estava respirando e só teve forças para colocá-la em sua carroça. Finalmente, ela conseguiu levar a garota até o Dr. Tobar, que acabou salvando-lhe a vida. Antes de encerrar a conversa, Elisa pede a Ramona que não conte que as duas conversaram e já sabe de tudo. E enquanto Ramiro promete a Vicente que se ele fizer tudo direitinho poderão viver como uma família, Lúcio toma um café com Sarito e agradece a mulher por ter aceitado ajudar sua afilhada. Agora, o velho quer saber por que ela disse a Elisa que sabe o que é perder uma família. Sarito conta que tem uma filha na idade de Elisa, que mora há tempos fora do México, e Lúcio se lembra do falecimento de Branca. A mulher diz que também sente falta do marido, mas revela que ele ainda está vivo, porém para ela, é como se estivesse morto. A recepcionista começa a passar mal novamente e pede licença para ir embora, mas não consegue e acaba desmaiando ali mesmo. E Damião aparece novamente só de toalhinha. O rapaz não consegue esquecer do que viveu com Elisa na praia e da primeira noite de amor que tiveram ali mesmo, na areia. Algumas horas depois, Elisa chega na casa de seu padrinho e conta a Dolores que descobriu que Paloma está grávida e o filho que espera é de Gael. Mas Dolores levanta outra lebre e quer saber se Elisa e Damião se cuidaram quando estiveram juntos na praia. A moça se assusta e pede à mulher que não coloque mais lenha na fogueira, mas jura que se ela também estivesse grávida, vai continuar lutando para enterrar Damião em seu coração de uma vez por todas. Elisa sai decidida a resolver a situação entre Paloma e Gael. Na casa do Zarango, Braulio dá um relógio novo a Vicente e convida o garoto para jantar fora. Tonha se anima toda, achando que o convite também é para ela, mas o homem deixa claro que convidou apenas o rapaz. Nesse meio tempo, Henrique chega furioso, perguntando por que Edmundo contou a Betânia sobre sua história com Paloma. O médico diz que a mulher está mudando e está muito preocupada com ele. Mas o engenheiro revela que sua mãe não está mudando e foi até a processadora reclamar de sua relação com a neta da curandeira. Edmundo não acredita no que está ouvindo e diz que vai conversar com a ex-mulher, avisando que Paloma está indo embora ainda naquela noite. E num beco escuro da cidade, Carmen escora Guadalupe, que estava passando por ali. A mulher o acusa de estar metendo coisas na cabeça de Elisa, pois a garota a enfrentou mais cedo, como nunca tinha feito antes. Lupe responde que não tem que dar explicações, mas avisa que o fim dela está próximo. Carmen continua ameaçando o homem que avisa que seria melhor ela ir embora de ermita, pois se ficar, não terá apenas que enfrentar o passado, mas também pode terminar na cadeia, pois tem certeza que ela matou Augusto. Carmen quer saber se ele tem provas do que está dizendo, mas Lupe apenas responde: "Eu conheço muito bem a sua história com Rogério Arango. Também conheço bem todos os seus pecados." Carmen não se dobra e ameaça o antigo sacerdote, dizendo que se Elisa descobrir tudo, pode acabar em uma cova como sua mãe. Alguns minutos mais tarde, Guadalupe vai até a casa paroquial encontrar o padre Miguel, seu substituto, e Gael vai até a casa de Lúcio para conversar com Elisa. Mas Dolores diz que ele não deveria estar ali, pois não tem palavras para explicar o que ele fez. O rapaz insiste em se justificar, mas a mulher não deixa barato, e quer saber se ele vai justificar o fato de ter se aproveitado de Paloma ou enganado Elisa. Finalmente, Dolores diz que Elisa não está, pois foi justamente procurar por ele. Enquanto isso, Elisa chega à igreja e encontra Guadalupe. O homem diz que tem uma missão, que é a felicidade dos 4 amigos. Ele ainda acrescenta que chegou a hora dos dois conversarem sobre uma injustiça que se cometeu há muitos anos. Elisa acha que Lupe está falando da gravidez de Paloma, e a moça revela que já sabe de toda a verdade e pede ao antigo religioso que a apoie em qualquer que sejam as circunstâncias. E o pau fecha na casa de Betânia. Edmundo briga com a ex por causa do escândalo que ela fez mais cedo na processadora onde Henrique trabalha. A fofoqueira continua atirando pedras na dignidade de Paloma, mas o médico defende a garota, contando que ela é tão digna e honesta que não aceitou a proposta de Henrique.
A mulher pede desculpas, dizendo que se equivocou, mas Edmundo não aceita e pede que ela deixe o filho viver sua vida. O doutor perde a paciência e vai embora. Alguns minutos mais tarde, Henrique chega à casa de Paloma perguntando se ela pensava em ir embora sem se despedir dele. A moça pede desculpas e diz que não vai desistir de ir embora. Ramona chega na casa apavorada, dizendo que seu cavalo está mal e não poderão ir embora naquela noite. Enquanto isso, Elisa consegue encontrar Gael, que chega em casa tarde. A moça conta que já sabe sobre a gravidez de Paloma e o rapaz responde: "Pra você ver, isso quer dizer que aquele amor tão grande e tão sincero que ela disse que sentia por mim não era verdade. É por isso que você não pode continuar me rejeitando, Elisa. Muito menos para fazer um favor a Paloma, que está esperando um filho de Henrique." Surpresa com tanta bobagem que saiu da boca do rapaz, Elisa resolve contar que o filho que Paloma está esperando é dele e diz: "É por isso que estou aqui, para pedir que você se case com Paloma." Gael duvida do que Elisa contou a respeito da gravidez de Paloma, mas a moça afirma que o único homem com quem sua amiga se relacionou foi ele. O rapaz continua insistindo que aquilo é mentira, pois o próprio Henrique afirmou o contrário. Mas Elisa se irrita e responde: "Henrique mentiu para proteger Paloma porque ela não queria que você soubesse." O cowboy tem um piti e grita: "Ah, pelo amor de Deus, Elisa, eu não sou idiota." Porém a garota continua e dispara: "Eu não tenho por que mentir, e não sei se você está sabendo, mas foi por sua causa que Paloma decidiu ir embora de ermita. Ela quer desaparecer para ter seu filho sozinha, e isso não podemos permitir. Você tem que se responsabilizar por seu filho, você tem que se casar com ela." Gael diz que vai assumir a criança, e não vai deixar que nada falte a ela, mas não pode casar-se com Paloma porque não a ama. Elisa, que não está de brincadeira, diz ao rapaz que ele vai se esquecer dela e se casar com Paloma, e ainda vai tentar de todas as maneiras a fazer feliz. Mas o rapaz se recusa e afirma que não vai fazer isso sob nenhuma circunstância, pois isso seria enganá-la. Porém, a garota tem mais uma carta na manga e conta que Paloma tentou tirar a própria vida. Gael fica ainda mais atônito e confuso, mas Elisa não para e joga na cara dele: "Se você ainda tem um pouco de dignidade, assuma sua mulher e se case com ela, procurando sempre fazê-la feliz. Se esqueça de mim, para sempre." Na casa dos Castanhon, Ramiro e Carmen estão no maior rala e rola, mas a mulher diz que não consegue mais suportar a sobrinha. O sujeito diz que já tomou suas providências para a mocinha deixar de incomodá-la, mas Carmen diz que não consegue continuar o lesco-lesco, pois está muito preocupada com Guadalupe. O bandido diz que ela não precisa mais se preocupar com ele, pois já foi embora do povoado, mas ela explica que, na verdade, ele deixou de ser padre e não vai mais se mudar da cidade. Mais uma vez, Ramiro diz que vai dar conta do antigo religioso, pois é seu homem e vai protegê-la. Carmen diz que se ele der um jeito em Lupe, vai fazer o que ele quiser, e começa a briga debaixo dos lençóis. Nesse meio tempo, Braulio, todo animado, leva Vicente para conhecer sua nova casa, mas o garoto diz que não é grande coisa, comparada à fazenda enorme que Ramiro comprou. Braulio finge não ouvir e diz que ele cresceu na vida, pois não é mais um simples empregado, e o garoto, lembrando da incumbência dada por Ramiro, acaba parabenizando o homem, dizendo que está muito orgulhoso dele. Dando continuidade ao plano de destruir Braulio, o garoto muda de atitude e diz que está arrependido por ter se portado mal durante todos estes anos, quando, na verdade, deveria reconhecer o esforço do homem que o criou como pai. E o bobalhão acaba caindo na balela do rapaz que, para pôr a cereja no bolo, pede que arrume para ele um emprego na processadora de Elisa. Os trabalhadores contratados por Lúcio tentam entrar no cemitério para terminar a sepultura de Estefânia. Porém, Horácio não os deixa passar e diz que ninguém pode trabalhar ali durante a noite. Porém, os homens dizem que vieram de Mérida e precisam deixar a lápide ali. O coveiro se convence e abre o portão do cemitério, mas Dolores chega bem na hora e Horácio é obrigado a se esconder. A mulher entrega o dinheiro extra que Lúcio mandou e a permissão para trabalharem. Os homens dizem que já vão começar imediatamente o trabalho. Já é tarde quando Gael chega à casa de Edmundo, dizendo que soube que Paloma quis tirar a própria vida. O médico afirma que é verdade, mas comenta que acha estranho o rapaz estar se preocupando com isso a esta altura do campeonato. O cowboy se irrita e revela que não sabia de nada até aquela noite, e conta que também sabe que Paloma está grávida, mas quer saber se o filho é dele ou de Henrique. Cansado das mentiras e fofocas, Tobar confirma que o filho que a garota está esperando é dele. Gael não se conforma com a notícia
e diz que aquilo não pode ser verdade, mas o doutor resolve responder e diz: por quê? Você dormiu com ela, não dormiu? Acho muito estranho que você duvide da honestidade de Paloma. Gael diz que a notícia acabou com todos os seus planos. Edmundo se irrita e diz que o rapaz acabou com todos os sonhos e planos de Paloma. Gael grita que não entende por quê, pois ao que parece, ela tem uma relação com Henrique, mas o médico fica ainda mais bravo e dispara: meu filho não tem e nunca teve nenhuma relação com Paloma. A única coisa que fez foi assumir uma gravidez que não era sua para ajudar a moça a não ter problemas com sua avó e evitar que ela ficasse falada no povoado. Ele inclusive queria se casar com ela para dar um sobrenome para a criança. O filho do padre continua insistindo que pode haver alguma dúvida e insinua que o médico está mentindo, pois Henrique não faria algo assim, se não tivesse algo com Paloma, mas Edmundo argumenta: não se faça de tonto, Gael. É muito conveniente você pensar dessa maneira, não é? Assim você alivia a sua culpa. Mas eu te juro que jamais aconteceu alguma coisa entre Henrique e Paloma. Inconformado, Gael continua insistindo que Henrique comeu a garota pelo menos uma vez, pois ninguém se sacrificaria daquela maneira apenas por uma amizade. Edmundo desiste e manda o rapaz acreditar no que quiser, mas espera que ele consiga dormir bem naquela noite, pois é tarde demais para fazer alguma coisa, já que Paloma deve estar bem longe de Ermita, àquelas alturas. Henrique chega neste exato momento e conta que a moça acabou ficando na cidade. Edmundo, mais uma vez, se orgulha do filho e diz que vai deixar os dois a sós para que conversem. Gael inicia a discussão dizendo que não acredita que o engenheiro assumiu a paternidade da criança diante de todo mundo só para ajudar Paloma. Henrique pergunta por que é tão difícil ele acreditar nisso. Gael responde: porque ninguém faz o que você fez. Você deve ter algumas dúvidas e deve pensar que talvez este filho seja teu. Mas, como um cavalheiro que é o moço, ele responde: eu adoraria ser o pai de um filho de Paloma. Eu realmente me apaixonei por ela. Mas quero deixar claro que entre nós nunca aconteceu nada, além de um beijo. Gael se irrita e grita: ah, mas vai te catar. Você acha que sou idiota? Você não me engana. Ninguém pede uma mulher em casamento com quem não teve nada, e principalmente quando esta mulher está esperando um filho de outro. Agora quem perde a paciência é Henrique, que grita: você deveria se sentir aliviado, Gael. Afinal, eu te tirei um fardo de cima, assumindo uma responsabilidade que você jamais seria capaz de assumir, mesmo sendo o responsável por tudo, pois você não é suficientemente homem para isso. Olhe para você, Gael. Não venha com a desculpa de que não sabia de nada, pois agora que você sabe de tudo, continua procurando desculpas para se safar do problema. E vou te dizer mais. Fui novamente pedir a Paloma que se casasse comigo e sabe o que ela fez? Me rejeitou. Sabe por que ela me rejeitou de novo? Porque ela te ama e nunca vai deixar de te amar. Então, se você não vai se responsabilizar e fazer o que um homem que honra as calças que veste deveria fazer numa situação dessas, por favor, fique longe de Paloma. Você já a fez sofrer demais. Mas vou te advertir de uma coisa. Se você voltar a magoar Paloma, vai pagar muito caro e eu vou tratar de resolver isso pessoalmente. Mas como o cara é um orgulho só, ele sai da casa do rival dizendo: guarda as suas ameaças, Henriquinho. E em Mérida, o frouxo do Damião continua com suas dúvidas sobre o amor de Elisa por ele, enquanto a garota lembra de todas as vezes em que ele duvidou de sua palavra. A moça também lembra da discussão que teve com Gael, quando contou a ele que sabia de sua traição. Enquanto isso, Vicente continua enrolando Braulio, se fazendo de bom filho. Ele está tão empolgado com a atitude do moço que pergunta o que o rapaz acha de Dolores. O garoto responde que gosta muito dela e descobre que o pai tem planos com a ex-namorada. O inocente ainda diz que, antes de pedir a mão da moça em casamento, resolveu falar com ele, pois quer que o garoto sempre faça parte de sua vida. Mas o garoto resolve dizer que não acha uma boa ideia ele se casar novamente, pois Tonha vai ficar arrasada e quem vai ter que suportá-la todos os dias será ele. Gael procura Guadalupe na casa de Almerinda, dizendo que precisa muito falar com ele. Prontamente o homem se coloca à disposição e o rapaz conta que Paloma está esperando um filho dele. Mas, pela cara de Lupe, o rapaz se dá conta que ele também já sabia do babado. Lupe pergunta o que o rapaz pretende fazer e Gael responde que está completamente perdido. Ele conta que Elisa exigiu que ele assumisse sua responsabilidade e se casasse com Paloma, mas fica surpreso ao descobrir que Guadalupe concorda com a moça. No dia seguinte, Damião liga para o tio e pede que ele procure no escritório de sua mãe o contrato do plano de saúde, pois o administrativo do hospital está pedindo.
Lupe diz que vai procurar e avisa assim que achar. O rapaz pergunta por notícias, mas Lupe dá meias verdades e deixa no ar que Elisa e Gael estão tentando pôr a vida em ordem. Obviamente, o rapaz entende que os dois estão juntos novamente. Em Ermita, Elisa e Paloma se encontram no cenote e se lembram das boas histórias que viveram durante toda a sua vida e que as uniram como melhores amigas. Paloma se lembra que Elisa foi a primeira pessoa que lhe deu um presente, e este presente foi a boneca preferida da garota. Depois das trocas de palavras de carinho entre as duas, Elisa resolve contar a Paloma que sabe que a moça está grávida e que o filho que ela está esperando é de Gael. Nesse meio tempo, Lupe e Tonha reviram o escritório de Almerinda, sem encontrar o contrato do plano de saúde. A empregada diz que o único lugar em que os documentos podem estar é no cofre e mostra onde ele está. Lupe resolve arriscar e coloca o aniversário de Damião como senha. Ele acaba conseguindo abrir e pega vários documentos. Enquanto Tonha busca um café, Lupe encontra o testamento de Rogério, que ele achava que sua irmã havia queimado. E enquanto Gael vai à casa de Ramona, procurando por Paloma e dizendo que quer pedir a moça em casamento, Guadalupe descobre que o cunhado deixou estipulado em seu testamento que toda a sua fortuna deveria ser entregue à sua descendência, e isso beneficia tanto Damião quanto Gael. Assustado, ele comenta consigo mesmo: "Meu Deus, agora entendo por que minha irmã ocultou este documento. Ela não herdou nada, nem a processadora e muito menos essa fazenda. Meu pai do céu, Almerinda tem administrado todos estes anos uma fortuna que não é sua." Em Mérida, Damião diz à mãe que ela vai ter alta em poucos dias, mas aproveita para revelar que quer compartilhar metade de sua herança com Gael. Almerinda argumenta que o rapaz é muito orgulhoso para aceitar qualquer coisa. Porém, Damião diz que sabe disso, mas pretende manter a oferta. Na Lagoa Azul, Ramona avisa que não vai permitir que ele brinque com coisa tão séria e não vai permitir que Paloma se case com ele. Por mais que Gael insista em dizer que o pedido é para valer, a curandeira deixa claro que, há poucos dias, ele estava quase se casando com Elisa e agora quer fazer o mesmo com sua neta. Irritada, Ramona dispara: "Minha neta não é seu joguinho, muito menos seu prêmio de consolação. Então, por favor, vá embora de uma vez." Mas o rapaz, com o rabo entre as pernas, ele admite que sabe toda a verdade, inclusive sobre a tentativa de Paloma de tirar a própria vida e sobre o filho que ela está esperando. Gael diz que realmente quer assumir a responsabilidade por tudo. Ramona revela que é muito tarde para isso, pois Paloma não quer mais saber dele, nem ela. A mulher também conta que sabe que ele só estava fazendo isso por causa de Elisa. Mais uma vez Gael mente e diz que Elisa não tem nada a ver com isso, e é ele quem quer fazer o certo e casar-se com Paloma. Mas Ramona, que não leva desaforo para casa, pergunta se ele realmente deixou de amar Elisa assim, da noite para o dia. Obviamente o rapaz diz que não, e a curandeira declara: "Mas é óbvio que não. Você ama Elisa e vai amá-la sempre. Eu não vou permitir que minha neta se case com alguém que não a ama. E se sua preocupação é com o filho que ela carrega em seu ventre, pode ficar descansado, não precisa se preocupar. Paloma é uma mulher muito forte e vai dar conta de tudo sozinha, assim como eu fiz com ela quando sua mãe morreu. Escute bem, sou totalmente contrária a essa união. E agora, vá embora." No cenote, Elisa e Paloma se entendem e começam a curtir o bebê que a moça está esperando. Elisa diz que ela precisa lutar para alcançar a paz que tanto merece. Chorando, Paloma diz que o bebê é dela e de Gael e isso a consola, pois tem um pedacinho do amado com ela, mas tem a certeza que sempre será amada por seu filho. Guadalupe continua encasquetado com o testamento que encontrou, pois está se dando conta que a fortuna do Zarango, segundo o documento, deve passar para as mãos de Damião e Gael e de outro filho de Rogério que possa vir a aparecer. Conversando com a fotografia do falecido, Lupe diz que espera que não apareça mais ninguém. E agora, conversando com seus botões, ele diz que não entende qual foi o documento que ele viu Almerinda queimando. Cheio de dúvidas, ele se pergunta o que tanto sua irmã queria ocultar na noite em que seu marido morreu. No dia seguinte, logo cedo, Elisa chega ao trabalho e Sarito avisa que Gael a está esperando no escritório. O rapaz conta que foi ver Ramona na noite anterior e pediu a mão de Paloma. Ele ainda emenda e pergunta se ela, por acaso, se deu conta de que ele está fazendo isso pelo amor que sente pela moça. O rapaz diz que Ramona não aceitou, pois sabe que ele continua apaixonado por Elisa. A moça pergunta se, por acaso, ele prometeu que ia se esquecer dela e tentar fazer Paloma feliz. Mas ele diz que não, pois está cansado de mentir e não é fácil enganar a curandeira. Elisa se dispõe a falar com Ramona e convencê-la, mas precisa da ajuda do rapaz. Gael avisa que isso não vai adiantar,
pois Paloma não quer vê-lo nem pintado de ouro. A garota não quer nem saber. Elisa então dispara. Eu sei perfeitamente como é a Paloma. A conheço muito bem. Só para você ter uma ideia, mesmo estando grávida, ela não utilizou isso para te amarrar, porque ela não vai te obrigar a nada. Vai deixar você livre. Mas é aí que você tem que convencê-la, dar a cara e assumir a responsabilidade, dizendo que sempre vai estar com ela e com o filho que vocês vão ter. Só que não adianta. Gael continua dizendo que vai fazer tudo pelo filho, mas não pode deixar de amar Elisa. Porém, a garota diz que entre eles não existe mais nada e que o rapaz trate de dar um jeito com Paloma. Nesse meio tempo, Edmundo, que está acompanhado de Henrique, chama Florência à sua sala, no consultório médico, e apresenta um senhor como sendo da polícia. O médico revela que a mandou chamar porque foi encontrado um corpo na estrada. A moça já coloca a mão no coração, assustada, e Tobar revela que parece que se trata do tio dela. Tentando controlar o choro, ela pergunta ao detetive como tudo aconteceu e o homem explica que as pistas indicam que foi um assalto, mas estão investigando. Porém, é necessária a identificação do cadáver, no necrotério. Henrique tenta acalmar a moça e diz que vai acompanhá-la. A polícia pressiona e diz que precisa que ela faça isso o mais rápido possível. E enquanto Braulio conta a Elisa sobre a casa nova, sua vontade de pedir Dolores em casamento e a vinda do filho para trabalhar com ele na processadora, o rapaz trata de pôr seu plano em prática para destruir o padrasto. Elisa diz ao rapaz que fica feliz com a mudança de atitude do garoto em relação ao seu sócio, e o menino segue na mentira, dizendo que aprendeu a valorizar o homem, que sempre o amou, ao invés de Ramiro, que sempre o rejeitou. No necrotério, Florência chega com Henrique. O legista destapa o corpo e a moça passa mal, pedindo que o rapaz atire imediatamente dali. Neste meio tempo, Carmen tem mais um enfrentamento com Ramiro. É que o cara chega em casa cheio de fome e não tem o que comer. Ela explica que não tem mais nenhuma comida em casa, e então, o bandido dá uma graninha pra ela dizendo: vá ao mercado, compre alguma coisa, faça a comida e limpe esse chiqueiro. A mulher diz que não é criada de ninguém, e cobra dele a promessa de que iria arrumar uma empregada. Chegando bem pertinho de Carmen, ele pergunta se ela já acabou de falar. A mulher diz que sim, e o rapaz, com toda a calma, diz a ela que, enquanto ele não traz ninguém para trabalhar ali, ela deve limpar a casa, pois não podem viver naquela imundície. Carmen cobra do amante sobre sua promessa de acabar com Guadalupe e ele responde que vai sair, mas quando voltar quer pelo menos a janta pronta. No mercado, depois de enfrentar Tonha, que grita que Dolores, àquelas alturas, já deve estar dormindo com Braulio e ouve como resposta que os dois estão divorciados já há muito tempo, agora a empregada encontra Carmen, que abana as moscas das comidas, com a sacola vazia e não sabe nem por onde começar. Dolores tira sarro da cara da ex-patroa e Betânia aparece para piorar a situação, gritando que Carmen é uma rouba-maridos. Dolores aproveita para gritar bem alto e pergunta se a mulher também se meteu com o Dr. Tobar. Betânia confirma, mas joga a culpa nas mulheres da família Castanhon. Dolores não gosta e defende Elisa e Estefânia. Carmen manda Betânia calar a boca e diz: se o marido dela a trocou por tantas outras, é porque você é muito pouco para ele. E como mãe ainda é pior. Me explica, por que sua filha teve um aborto do filho de Paulo? Senhoras e senhores, a culpa da destruição da família Tobar é desta senhora. Todo mundo já sabe que você é um fracasso como mulher e como mãe. E tudo o que se ouve na feira é o barulho do bofetão que Betânia deu na cara de Carmen, afirmando que ela é uma mulher sem classe e igualzinha à sua irmã. Enquanto isso, Ramiro vê Lupe caminhando pelas ruas da cidade. O homem vai atravessar a rua distraído e o bandido aproveita para tentar atropelá-lo. Porém, Gael vê e corre, conseguindo evitar que o antigo padre se machuque. O homem reclama e o rapaz pergunta se ele não percebeu que quase foi atropelado. Ele diz que nem se deu conta, pois estava distraído. A ficha só cai alguns minutos depois, quando Lupe se liga que realmente alguém queria lhe atropelar. O homem diz que estava indo justamente para a casa do rapaz, para pedir que ele guardasse aqueles documentos, mas proíbe que Gael os leia, se ele não estiver presente. Gael aproveita para contar que conseguiu finalmente convencer Paloma a se casar com ele e o padre pula de alegria. Nesse meio tempo, Vicente encontra Ramiro e conta que já está ganhando a confiança de Braulio e começou a trabalhar na processadora de Elisa. O bandido manda ele continuar com o plano e conquistar a confiança da moça também. E Gael, que mentiu pro padre de novo, volta à casa de Paloma perguntando por que ela mentiu e dizendo que já sabe de toda a verdade. A moça quer saber do que ele está falando, e Gael revela que já sabe que o bebê que ela está esperando
é dele, e que ela nunca teve nada com Henrique. Paloma argumenta que a única coisa que fez foi facilitar as coisas para que ele não se sentisse obrigado a ficar ao seu lado, e ainda diz que ele não tem obrigação nenhuma com ela. Mas Gael, desagradável como sempre, diz que depois de toda aquela história ele acabou perdendo o que mais amava em sua vida. Indignada, a moça deixa claro que não precisa dele para nada e pode seguir adiante sozinha. O rapaz implora para que ela permita que ele repare o dano que fez e afirma que quer que ela seja sua esposa. Enquanto isso, Ramona encontra Elisa no cenote e comenta que Gael foi pedir a mão de sua neta em casamento, mas não concordou, porque tem a certeza absoluta de que o rapaz só está fazendo isso por amor a ela e não pela felicidade de Paloma. Elisa responde que a mulher não pode condenar sua bisneta a viver sem os pais como aconteceu com Paloma e Gael. Furiosa, Ramona diz que a última palavra é de sua neta, e mesmo que ela não concorde com o casamento, vai respeitar a decisão da moça. E na cabana, Paloma diz que não pode aceitar o pedido de casamento. O rapaz não entende nada e a moça explica. Desde pequena eu sonhava com o dia que você iria pedir minha mão em casamento, Gael. Mas minha resposta é não. O que você esperava? Que eu iria dar pulinhos de alegria e aceitasse que você fizesse o favor de casar comigo? Não. Eu não te quero à força. E o fato de eu estar grávida não significa nada, porque se eu quisesse te amarrar usando meu filho como desculpa, já teria feito isso há muito tempo. Mas eu não sou assim. Gael reclama que não é justo que ela vá embora e não permita que ele conviva com o filho. Mas a moça, chorando, revela que sofre demais por conviver com ele em ermita e não pode continuar assim, pois não tem mais forças para lutar contra o amor que sente por ele. Ela ainda se justifica dizendo que sua vida vai ser mais fácil se estiver longe dali. Mas Gael insiste e pede novamente a mão da moça em casamento. E nesse meio tempo, Braulio leva Dolores para conhecer sua casa nova e pede a ela que decore a nova moradia do rapaz. A moça topa e diz que vai fazer de tudo para que o local se torne de fato um lar. Algumas horas mais tarde, Ramiro chega em casa e Carmen quer saber se ele deu cabo de Guadalupe. Mas o bandido tem uma fofoca para contar e diz que a polícia encontrou o corpo de Paulo. A mulher fica assustada, mas Ramiro continua e conta que os tipos que contratou foram pegos pela polícia, que acha que tudo não passou de um assalto na estrada. Os dois brigam e Carmen diz que sua única prioridade é dar cabo do tio de Damião, mas o sujeito avisa que vão ter que esperar umas 2 semanas para fazerem isso, mandando a jiboia oxigenada calar a boca, pois sua cabeça está doendo. E a vadia acaba seduzindo o rapaz, que se tranquiliza e aproveita para contar que foi ao mercado e acabou encontrando Betânia, que fez o maior escândalo e ainda bateu na cara dela. A mulher dá a desculpa de que vai pegar uma garrafa de vinho, mas, na verdade, vai ao escritório do falecido e liga para a polícia, dizendo que quer fazer uma denúncia anônima. Ela revela que Paulo não morreu em um assalto, mas foi vítima de assassinato, e ela sabe quem foi. E enquanto Gael conta a Elisa que falou com Paloma, e os dois se casam neste final de semana, Paloma sonha com o dia de seu casamento. Mas Ramona está indignada com a decisão da moça, que resolve pedir para ela fazer amuletos, como fez para Elisa e Damião, como presente de casamento. E chega o grande dia. Paloma está toda arrumada e vestida de noiva. A moça agradece a Elisa por ajudá-la a realizar seu sonho, e Dolores deseja toda a felicidade do mundo para a mocinha. Almerinda chega em casa depois de dias internada. Acompanhada por Damião, e Tonha conta que Lupe não está, pois foi ao casamento de Gael. O rapaz sai correndo, avisando que precisa estar presente no casamento de seu irmão. Começa a cerimônia e Guadalupe acompanha Paloma até o altar. Damião, que já chegou à igreja, fica aliviado, mas ele fica mais feliz quando vê Elisa entrar sozinha. A cerimônia de casamento de Gael e Paloma é celebrada pelo padre Miguel, com a igreja cheia e muitas trocas de olhares. Na casa do Zarango, Tonha nota que Almerinda está agitada e pergunta o que é. A mulher revela que está nervosa, pois espera que seu filho não estrague novamente o casamento de Gael e Elisa, mas a empregada conta que o rapaz está se casando com Paloma. Nesse meio tempo, Betânia está tomando chá com suas amigas fofoqueiras e diz, com a boca cheia de biscoito, que uma mulher da sua classe jamais iria ao casamento do bastardo com a neta da curandeira. Alguém bate na porta com força e a mulher quase engasga, mas vai ver quem é. É a polícia que quer que Betânia vá com eles até a delegacia para responder algumas perguntas sobre a morte de Paulo Landucci. Mas o queixo dela cai mesmo quando o detetive diz que ela está sendo investigada como uma das pessoas suspeitas da morte do rapaz, por ter contratado umas pessoas para lhe tirar a vida.
Na igreja, durante o casamento, Henrique percebe o olhar de Gael, procurando por Elisa na multidão. Paloma também percebe. A moça fica sem jeito, e Henrique, indignado com a situação, sai furioso da igreja, agora acompanhado pelo olhar de Florência. Edmundo também percebe o climão e não sabe o que fazer, pois sabe que o filho está sofrendo. O padre finalmente declara Gael e Paloma, marido e mulher. Sob os aplausos dos convidados, a moça não cabe em si de tanta felicidade, enquanto Gael não consegue nem expressar um sorriso. Do outro lado da cidade, Carmen tem mais uma das suas lembranças do passado. Desta vez, é sobre uma cobrança de Estefânia, que foi tirar satisfações sobre o que ela estava dizendo a Elisa sobre ir para o inferno. Ela se lembra que, foi neste dia, que a irmã avisou que ela nunca seria uma boa mãe, nem sequer para sua sobrinha, caso ela viesse a faltar. Falando com a falecida, Carmen acha que vendendo a fazenda, vai se livrar de tudo, inclusive de Elisa, mas avisa a irmã que, antes que tudo isso termine, ou ela morre, ou a sobrinha vai fazer companhia aos pais. Do outro lado da cidade, o casamento acaba, e Edmundo vai conversar com o filho. Henrique diz que saiu da cerimônia porque não aguentou ver Gael, que não ama Paloma, e certamente vai fazê-la infeliz. Damião escuta a conversa, principalmente quando o engenheiro expressa sua preocupação com a amiga, afirmando que o rapaz, apesar de estar no altar com Paloma, não tirou os olhos de Elisa durante todo o casamento. Anoitece, e Damião aproveita para ir atrás de Elisa, mais feliz que pinto no lixo. O rapaz alcança Elisa, e diz que ficou feliz quando chegou na igreja, e viu que o casamento não era o dela com Gael. Ele quer saber se ela pode explicar o que aconteceu. Mas o momento tchan é interrompido com a chegada da noiva, que está feliz em ver o amigo em seu casamento, e o convida para a festa que vai acontecer mais tarde. Damião vê Gael descendo a escadaria da igreja e procurando pela esposa. Ele vai cumprimentar o rapaz, que simplesmente responde: "Isso tudo não significa que eu tenha deixado de amar Elisa, certo? A amo mais que minha própria vida." Damião não entende absolutamente nada. Quem também não está entendendo nada é Betânia, que está dando sua declaração na delegacia. Mas quanto mais a mulher fala, mais ela se incrimina. O delegado avisa que ela vai ficar detida por muitas horas, mas pode chamar alguém. Nesse meio tempo, Ramiro e Carmen se divertem com a história que a mulher inventou para a polícia, dizendo que Betânia mandou matar Paulo. Mas ela cobra novamente do amante, quando ele vai dar um jeito em Guadalupe. Na festa, Florência encontra Henrique e percebe que o rapaz está muito triste. Ela se oferece para lhe fazer companhia, mas o moço diz que prefere ficar sozinho. Braulio recebe as chaves de sua casa, que ela acabou de decorar, e Dolores diz que, se ele quiser, poderá dormir na nova residência naquela noite mesmo. O homem a convida para ir junto, e Vicente aparece, cumprindo todas as etapas de seu plano com Ramiro, que quer destruir Braulio. E enquanto Elisa e Lúcio contam a Sarito que ela terá que convencer Carmen a vender sua parte nas terras, no dia seguinte, Lupe saboreia uma taça de vinho e oferece para Ramona, dizendo que quer a ver feliz. Do outro lado da festa, enquanto Paloma vive seu conto de fadas e ainda diz ao marido que ele não lhe beijou desde que se casaram, Gael faz caras e bocas para evitar a moça, que nem se dá conta de como o marido está contrariado com toda aquela situação. Ramona, a contragosto, felicita a neta e entrega os amuletos que Paloma pediu como presente de casamento. E começa a valsa. Damião aproveita que Elisa está sozinha e insiste em perguntar o que aconteceu. Ela diz que qualquer um no povoado pode colocá-lo ao par de tudo o que houve, e não entende por que ele continua enchendo o saco. Damião resolve ter a infeliz ideia de perguntar se por acaso o mau humor da moça não é por causa do casamento de Gael. Gael, que aliás, aparece arrastando Paloma e pede a Damião que dance com ela, enquanto o cowboy leva Elisa para dançar. Nesse meio tempo, Henrique chega em casa e curte a maior dor de cotovelo, lembrando de quando declarou seu amor por Paloma. Mas o telefone toca e é Betânia, desesperada, contando que está presa, porque a estão acusando de ter mandado matar Paulo Landucci. Na festa, Gael enche o ouvido de Elisa com todas as cantadas do mundo e diversas declarações de amor, mas a moça pede que ele se cale. O rapaz diz ainda que os dois só não estão casados por culpa de Damião e avisa que não vai conseguir resistir. A moça tenta ir embora, mas Gael afirma que se ela fez o que fez pela felicidade de Paloma, cometeu um grande erro, pois os dois vão ser muito infelizes. Damião vai atrás de Elisa para saber o que Gael falou que a fez sair correndo. O rapaz percebe que a moça está quase chorando e novamente diz que não sabia que o amor dela por Gael era tão grande a ponto de fazê-la chorar. De saco cheio das indiretas do rapaz,
Elisa responde: sabe de uma coisa, Damião? De que adianta eu tentar te explicar? Pois você é o Senhor, sabe tudo, e nem se dá ao trabalho de saber exatamente tudo o que aconteceu enquanto você estava em Mérida cuidando de sua mãe. Indignada, a moça ainda afirma que ele insiste em dizer que Gael foi o primeiro homem de sua vida. Mas Damião avisa que isso não importa, desde que ele seja o último. E acaba agarrando a mocinha e dando o maior beijão. Paloma se dá conta que o marido não aguenta mais toda a papagaiada do casamento e pergunta a ele o que foi que disse a Elisa para que ela saísse tão alterada. O rapaz desconversa e Paloma o coloca em seu lugar, dizendo que ele tem que dar a ela o seu lugar de esposa, pois estão casados. A moça lembra que foi ele quem quis tudo aquilo, pois por ela, já estaria bem longe de ermita há muito tempo. O rapaz lhe dá razão, mas avisa para a moça não fazer perguntas, cujas respostas não vai gostar. Enquanto isso, Damião desafia Elisa e aposta que o próximo casamento vai ser o dele. A moça diz que ele tem muitos compromissos e não tem tempo para isso. Damião diz que não tem nenhum e lembra que já está divorciado de Florência. Mas a baixinha, que tem a resposta na ponta da língua, dispara: ela não é o problema. Você nunca será um homem livre enquanto estiver atado à sua mamãe. E sabe o que mais? Você não me faz falta. Volte para os braços da Almerinda. Seguramente ela precisa de você muito mais que eu. O rapaz agarra Elisa pelo braço e diz que não gosta quando ela fala assim, mas a garota lembra que ela deixou seu coração na praia quando ele o partiu em pedaços e com isso tirou sua vontade de amar. Elisa volta para a festa e Paloma percebe que ela e Damião não se entenderam. Olhando bem para a cara do marido, a garota diz: eu ficaria muito feliz que Damião e Elisa reatassem. Os dois se amam e não deviam estar brigados. Aliás, Gael, vou te avisar uma coisa. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que estes dois fiquem juntos novamente. E só para você entender, assim como você diz que não existe outra mulher no mundo que não seja Elisa, para ela, não existe outro homem no mundo que não seja Damião. Você entendeu? Neste meio tempo, Edmundo e Sarito se conhecem na festa. A moça diz que trabalha com o Henrique, na processadora de Elisa. Os dois resolvem sentar juntos e o doutor oferece para buscar uma taça de champanhe. Florência vai cumprimentar a noiva e as duas se abraçam fraternalmente, trocando sorrisos de felicidade. Gael, que não consegue ficar com o bico fechado, resolve dizer: eu não sei por que você é amiga dessa louca. Sério, é melhor você se cuidar, Paloma, porque a qualquer momento essa mulher vai aprontar mais alguma. Depois de tranquilizar Paloma, dizendo que não se importou com o fiasco de seu marido, Florência vai tirar satisfações com Gael e diz, na cara dele, que não tem culpa de nada. Mas o rapaz responde que, se ela não tivesse desistido de Damião tão facilmente, a situação seria outra e estaria casado com Elisa e não com Paloma. Ele ainda acusa a moça de ter acabado com sua vida e com seus planos. Na beira da piscina, Elisa conversa com Dolores e conta que Damião insiste em dizer que ela transou com Gael. A moça diz ainda que contou a ele que isso era uma mentira, pois nunca esteve com Gael e tentou fazê-lo entender com palavras, com carinhos, com atitudes e tudo o mais que podia usar para que ele entendesse de uma vez. Porém, o rapaz se recusou a escutar e continua insistindo no assunto. Damião vai cumprimentar os noivos e, depois do brinde, Paloma sai para cumprimentar alguns pacientes de Tobar que compareceram à festa. Sozinho com o rival, Gael diz a Damião que ele prometeu se esquecer de Elisa e espera que o rapaz cumpra sua promessa. Damião diz que as circunstâncias mudaram, lembrando que quando renunciou a Elisa, porque descobriu que ele era seu irmão, e assim deixou o caminho livre. Mas agora que voltou ao povoado, descobriu que o casamento que estava sendo realizado naquele dia era o dele com Paloma. O rapaz ainda diz que não entendeu bem por que a mudança de planos e Gael admite que traiu Elisa com Paloma e agora os dois estão esperando um filho. Damião diz que agora entende por que Elisa estava tão chateada, mas o rapaz continua dizendo que o mau humor da moça é porque aquele deveria ser o casamento dos dois e não o dele com Paloma. Damião aperta o F de foda-se e deixa claro que os dois agora estão em condições diferentes, pois o irmão está casado, enquanto ele é um homem livre e disposto a conquistar aquilo que deixou de ser dele. Almerinda, que não consegue dormir, pede a Tonha que a coloque ao par das últimas fofocas do povoado. A moça diz que prenderam Betânia, acusada de matar Paulo, que foi encontrado na estrada pela polícia. A festa continua do outro lado da cidade. Ramona, que conversa com Lupe, diz que não se conforma em vê-lo sem a batina, mas ele diz que cometeu falta muito grave, e por isso decidiu abandonar o celibato, mas aproveita para insinuar à curandeira, que ela também deveria abrir o bico e contar a verdade.
Lupe mostra à mulher que Vicente acabou de tirar a noiva para dançar e ela diz que Paloma jamais pode saber quem é seu pai. E enquanto Sarito desmaia novamente, parando a festa de casamento de Paloma e fazendo com que Edmundo peça ajuda a Damião para levar a moça imediatamente ao centro de saúde, Henrique está na delegacia tentando entender o que está acontecendo com sua mãe. Enquanto isso, no centro de saúde, Sarito acorda e Edmundo pergunta quando foi a última quimioterapia da mulher, dizendo que, ao examiná-la, percebeu que tinha passado por uma mastectomia e, por isso, descobriu a doença da mulher. Indignada, ela dá na cara do médico e sai gritando que ele não tinha o direito de fazer isso. Na festa, Paloma anuncia que vai jogar o buquê. Enquanto Dolores chama Malu, Elisa convida Florência. E quem pega o buquê é Elisa. Damião chega bem na hora e diz: "Eu avisei. Acha que vou perder a aposta?" Do outro lado da cidade, Horácio aparece tarde da noite na casa de Almerinda e diz que está com medo que ela o traia, pois faz tempo que ela não aparece no cemitério. A mulher explica que esteve mal de saúde, mas o bandido quer saber se ela continua disposta a acabar com Ramiro Mendonça. A fazendeira diz que o rapaz está sob controle, mas Horácio deixa claro que ela não pode confiar no sujeito e ainda diz que a presença dele mais frequentemente naquela casa só vai depender do que ela pretende fazer. Carmen chega tarde em casa e Ramiro, furioso, quer saber onde ela estava. A mulher explica que foi à cantina tentar achar alguém para trabalhar como doméstica em sua casa. O sujeito responde que está com fome, mas a Jararacuçu de Mega Hair responde: "Vai na cozinha e prepara algo para comer. Ou você acha que sou o tipo de mulher que fica por aí, servindo seu homem? Se você pensou que eu ia ficar te paparicando, deve mesmo estar muito doente da cabeça." Ramiro diz que vai embora, pois está com fome, e vai procurar na rua algo para comer, apesar dela implorar para ele ficar, pois tem medo de estar sozinha, à noite, na casa. E enquanto Gael e Paloma partem para a lua de mel, Braulio vai com Dolores ver a casa que ela acabou de decorar. O rapaz diz que adorou o que a moça fez no local, afirmando que agora, sim, a casa que comprou se tornou um lar. Na casa dos Castanhon, Carmen continua ouvindo barulhos estranhos e acaba se armando com um facão. Dolores confessa a Braulio que fez toda a reforma na casa de Braulio, imaginando que o tempo entre eles não passou. No quarto, os dois confessam seu amor e se beijam apaixonadamente. Nesse meio tempo, Damião e o tio chegam em casa e encontram Almerinda fora da cama. Ela diz que se sentiu sozinha e não conseguiu dormir. Lupe cumprimenta a irmã e se retira, mas Damião, ao ficar sozinho com a mãe, avisa que vai fazer de tudo para reconquistar Elisa, até que ela aceite se casar com ele. O rapaz diz ainda que não está pedindo permissão, mas Almerinda começa uma de suas resenhas. Sem saco para ouvir a mesma ladainha, o rapaz deixa claro que se ela o colocar na parede e o fizer escolher entre Elisa e ela, o rapaz vai escolher Elisa, pois vai viver sua vida, sem se importar se a mãe está ou não de acordo. E o grosso do Gael entra no quarto de hotel em Cancún, onde o casal vai passar a lua de mel, deixando Paloma plantada na porta. A moça é obrigada a pedir que ele a carregue para dentro no colo, como manda a tradição. Excitada com tudo o que está vendo de novo no local, Paloma tenta começar a noite de núpcias, mas o rapaz nega fogo, dizendo que está exausto e aquele foi um dia muito difícil, e por isso quer tomar um banho e ir dormir. No dia seguinte, Elisa vai ao cemitério levar flores para sua mãe e vê a sepultura nova de Estefânia. Lúcio chega logo em seguida e diz que aquele era o presente que ele queria lhe dar. A moça pergunta onde está Dolores e descobre que a moça passou a noite com Braulio. Horácio, escondido, escuta a conversa. Enquanto isso, Braulio baba em cima da amada que ainda está dormindo. Ela acorda e quer saber se não está sonhando, mas o rapaz a beija apaixonadamente, dizendo que o que os dois viveram naquela noite foi o dia mais feliz de sua vida. Dolores se preocupa com o horário, mas Braulio diz que já avisou a todos que vão se atrasar e oferece um café para a mulher, dizendo que ele mesmo vai preparar o café da manhã. Na casa dos Castanhon, Carmen se arruma para sair e resolve colocar o facão que dormiu ao seu lado, dentro da bolsa. Mas quando ela está saindo, Sarito aparece dizendo que quer comprar a fazenda. Na processadora, Damião também chegou cedo, e apesar de ser final de semana, pediu a Malu que fosse trabalhar. A mulher diz que está tão preocupada quanto ele com o futuro da processadora. Examinando os documentos, o rapaz se dá conta que a empresa vai de mal a pior, acumulando dívidas e sem que entre nenhum dinheiro. A secretária, que não é de guardar sua opinião, reclama. Mas o que você esperava, Damião? Você roubou uma noiva, foi embora por vários dias,
sem se importar com nada, sem dizer onde estava ou quando ia voltar. Você deixou a empresa abandonada, Damião. O rapaz deixa claro que daquele momento em diante, quem dá as ordens ali é ele e vai procurar investidores para salvar a companhia. Porém, Damião deixa claro que não vai aceitar a proposta de Ramiro Mendonça, pois nunca permitirá que o bandido seja sócio da processadora. De repente, Malu começa a rir. Damião estranha e pergunta por que ela está dando tanta risada. A mulher explica. Há alguns dias, Lúcio e eu estivemos conversando sobre a situação da processadora, e ele sugeriu que Elisa poderia ser sócia na empresa do Zarango. Damião, meio confuso, não entende onde a secretária quer chegar, mas ela explica. Olha só, Damião, se Elisa comprar ações desta processadora, ela se tornaria dona também, e aí, Almerinda não teria outra opção, a não ser aceitar que você se casasse com Elisa. E tem mais, tenho certeza que para Almerinda seria muito mais conveniente que ela se tornasse a senhora Arango. O raciocínio do coitado é um pouco lento, mas finalmente ele entende. Porém, precisa repetir para ter certeza e diz: claro, para minha mãe, esta seria uma forma de continuar mantendo o controle. Malu, que excelente ideia. E enquanto isso, Ramiro vai ver Almerinda, dizendo que está feliz por vê-la tão bem. Mas a mulher não está afim de papo mole e quer saber o que ele quer. O homem diz que os dois têm uma conversa pendente e não pretende desistir de ser sócio da processadora. Ele ainda acrescenta que está disposto a fazer o que for, para conseguir o que quer. Almerinda se interessa e pergunta até onde o bandido está disposto a chegar. Ele diz que seu pedido é sempre uma ordem e fará o que a jararaca de botas pedir, sem hesitar. E ainda sugere que pode fazer com que Elisa Castanhon deixe de respirar.